Olá pessoal, eu sou o Jonas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, um projeto novo aqui do Sistema Íris, onde a gente vai estar trazendo aí, as vozes que vocês já estão acostumados a conversar no dia a dia, e nada melhor para começar isso com o nosso time de atendimento. Atendimento que basicamente toda empresa possui hoje em dia, qualquer empresa que preste algum tipo de serviço, o que não é diferente aqui do Sistema Íris. Na nossa empresa, o atendimento ele é segmentado em alguns setores e eu trouxe esse pessoal para bater um papo aí com a gente e conversarmos um pouco sobre atendimento, suporte, implantação, algumas particularidades, novidades que estão por vir aí. Eu vou deixar com que os convidados se apresentem, começar pelo meu amigo Urba. Seja bem-vindo, Urba. Olá, Jonas. Meu nome é Eduardo Urba, sou coordenador do time de implantação do Sistema Íris. Muito bem. Rafael. Fala, Jonas. Eu sou o Rafael, para quem não me conhece, coordenador de suporte, e estamos aí para ter uma conversinha durante a tarde. Muito bem. E o Alex? E o Alex, faz parte do time de plantão e infraestrutura. Muito bem. Essa é parte da equipe do nosso time de atendimento, né? São os representantes aí que hoje foram escolhidos, ou convocados, ou intimados, né? A participarem desse papo com a gente aqui. E vai passar aí um bom tempinho conversando. Bom, eu acho que antes de tudo começar o nosso roteirinho aqui de perguntas, etc. Deixa eu explicar para quem está aí assistindo a gente o que cada função faz. Implantação, suporte e plantão. Vamos começar por implantação. O que é implantação, Urba? Vamos lá. Implantação ela surgiu há mais ou menos há 2 anos. A gente criou, na verdade, esse departamento, né? Com a ideia de aproximar mais o cliente da nossa empresa. Então, a gente tinha uma certa dificuldade, né? Porque o cliente entrava, chegava do setor comercial e caía no suporte. Olha, precisa entregar esse produto para o cliente. E o suporte acabava fazendo essa parte de entrada do cliente. E a gente não tinha essa proximidade com o cliente, né? A implantação veio para aproximar o cliente mais do nosso sistema, do nosso produto. Então, hoje a gente quer conhecer mais o cliente no momento da entrada dele, né? Saber quais são as necessidades, o que a gente pode atender ele, né? E já levar ele mais próximo possível, digamos assim, do que ele veio buscar, né? Entendi. Eu vejo que a gente usa muito a palavra nivelamento, né? Deixar com que ele fique no mesmo padrão dos demais clientes para que quando ele for operar o sistema ou realmente ter que abrir algum tipo de suporte ou plantão, que ele já entenda o que acontece dentro do sistema para que ele não tenha dificuldades básicas, né? São boas-vindas que você dá para ele. O mercado de segurança eletrônica ele é bem extenso, né? Então, tem pessoas que estão entrando no ramo, pessoas que já estão no ramo e estão só buscando ferramentas para melhorar a parte operacional. Então, o que a gente busca entender no primeiro momento? Como é que ele está entrando no segmento? Ele já está vindo de outra empresa, ele já trabalha com isso, ou não, ele é totalmente novo no ramo, né? Então, a gente tenta entender essa necessidade dele para a gente tentar moldar o sistema o mais próximo com a realidade dele, né? Então, se ele está começando, por exemplo, a gente vai ter uma abordagem menos técnica, né? Menos invasiva, vai tentar mostrar para ele as ferramentas que vão suprir essa primeira necessidade dele, né? Não adianta mostrar para ele lá um rastreamento, por exemplo, da frota dele. Ele está iniciando, muitas vezes é ele e o sócio dele. A frota é pequena ou nem tem. Já para o cliente que já está vindo de outro software ou está querendo agregar uma nova ferramenta, eu já posso estar mostrando aí a parte do GeoTrack. Ele está podendo rastrear as viaturas dele, os técnicos, né? Então, dependendo do tipo do cliente, a gente vai ter uma abordagem diferente e vai encaminhar ele de uma forma mais tranquila para dentro da plataforma. Dá para entender que o trabalho da implantação é muito entregar para o cliente o que realmente vai ser útil para ele naquele momento. Sim. Entender o que o cliente precisa, né? Até porque se o cara já trabalhou com monitoramento anteriormente, ele está trazendo já uma bagagem da forma com que ele trabalhava para dentro do nosso sistema. E aí a gente vai adaptar o nosso sistema e a pessoa também, né? E a empresa, numa forma que os dois ali fiquem em conjunto. E a gente assim como vão existir clientes do zero, novos. Eu vou ter muitos clientes que vieram de outros sistemas. Sim. Até mesmo do nosso mesmo. Tipo, o cara tá mudando de um Iris 7 para um 10, já é mais diversões, ainda acontece. Ou então o cara que tá saindo do Iris 10 e entrando na nova plataforma do Lego. Isso é a próxima. Não, é verdade.
a abordagem ela muda de acordo com a necessidade do cliente. Então, o cara... O cliente é bom para você colocar como exemplo. A gente não tem um cara lá que estava só monitorando escola, Sim, entendeu? É tipo, ele É entrou uma numa realidade já diferente. Exato, ele é uma empresa de monitoramento que está monitorando outras empresas. Não, é uma empresa que está monitorando uma única escola, uma grade de escola. na implantação a gente pega esse tipo de situação. Então, por exemplo, ele entrou para o departamento comercial como um cliente. É na implantação que a gente descobre Que tipo é o esse foco cliente? que ele vai ter no sistema. É um cliente que vai, esse, por exemplo, ele está citando, é um cliente que vai ter muito foco em imagem, né? Imagem e aplicativo. Ele não vai estar efetivamente monitorando alarmes dentro da escola. Para eles de alarme. Então a gente muda a abordagem com ele. A parte de ambientação lá, que é o Alex que faz, já vai preparar o sistema voltado para o que ele vai usar, né? Legal. Então eu não preciso encher ele lá de coisa que de repente ele não vai estar utilizando nesse primeiro momento. Pode ser que futuramente ele queira monitorar o alarme da escola, por exemplo. Mas ele tem essa ferramenta, ele sabe que tem, né? Mas eu não preciso focar esse critério com ele, porque não é o que ele vai estar usando nesse primeiro momento. É dispensável ensinar uma troca de turno para ele que ele nunca vai usar isso. Não vai usar. Fazendo monitoramento da Exatamente. escola, ele não tem deslocamento de viatura, ele não vai usar, sei lá, 90% do sistema, ele vai usar uma... Eu acho isso muito interessante a gente destacar aqui nessa conversa, até para quem está assistindo, seja cliente ou um futuro cliente, né? O software ele abrange muitas coisas. E é difícil a gente customizar o software para cada situação. Mas a gente pode customizar a entrega, a adaptação do que você vai usar ou não. Eu vejo vocês na implantação trabalhando muito como uma consultoria, indicando para o cliente, olha, você trabalha dessa forma, então é melhor usar o sistema nesse melhor forma. O que você acha? Aí deixa para a pessoa. Com o tempo, ela vai pegar a experiência, expertise do próprio negócio dela, conhecimento maior da própria operação, e aí, eu queria experimentar agora, o que nem você falou, geolocalização. Sim. Quero ver o negócio de ronda automática, ronda virtual, etc. Ela vai começar a entender mais também o que ela busca. Se é uma empresa nova que está entrando no mercado agora, ela tem uma ideia de monitoramento. Vou instalar painel de alarme e monitorar alarme. Entendeu? Dali a pouco ela começa a pensar em eu tenho que fazer ordem de serviço, eu tenho que ter o controle de material, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E aí isso ela vai aprofundando ainda mais. Eu acho que é o feijão com arroz, você entrega o básico. Até porque tem vários cases nossos, né? O cara começou com 50, 100 contas. É totalmente diferente de uma gestão para 500, 1000 Sim. contas. Sim, exatamente. A abordagem é totalmente diferente. E o que a gente foca muito ali, Jonas, não é só entregar o sistema. A gente não quer simplesmente entregar para o cara. Tá aqui. Tá aí o sistema, login e senha. Não. É entender a necessidade dele, né? Para que você vai usar? Você está começando? Então vamos focar nisso tal. Não, eu já tenho experiência, já sei programar um painel de alarme, né? Então eu já não vou focar nessa parte mais inicial com ele. Eu já vou mostrar ferramentas que vão agregar ao operacional dele, né? Então eu não estou simplesmente entregando para ele o produto, né? Eu estou disponibilizando um sistema para ele que efetivamente vai fazer diferença no operacional dele, né? Do operacional dele. Então é isso que a gente busca, que o sistema faça diferença no operacional dele, que reduza custo, se possível, que reduza tempo de retrabalho de operador, né? Que para quem opera, quem já operou no monitoramento, sabe que o retrabalho, você está tendo que checar várias coisas em vários locais, é maçante, né? Para o cara que passa ali, às vezes, 12 horas no monitoramento. Então, é interessante o cara ter uma ferramenta, um software que traga ferramentas que auxiliem ele nesse processo, né? É isso que a gente tenta Gera uma buscar. autonomia pro operador que está utilizando para ele garantir que ele está focando no trabalho dele, que realmente é cuidar dos patrimônios do cliente final e não em ter que ficar checando planilhas, checar Sim. vários locais diferentes. Então, nossa ferramenta consegue agregar isso. Recebi o disparo de alarme aqui, mas eu quero ver as câmeras, eu tenho que acessar outro sistema e outra máquina no monitor do lado, ou às vezes nem fica ali. Então eu consigo agregar coisas, enfim, esse é só um exemplo, né, de várias coisas que a gente consegue agregar, de repente, numa única tela ali, por exemplo, né. Legal, acho que deu para entender bem. Essa é uma das etapas da parte da implantação, que é a entrevista técnica, né, que a gente chama, que é o conhecer o cliente, aproximar ele de nós, trazer e tentar buscar dele o maior número de informações possíveis para a gente entregar um produto mais próximo à realidade dele. Show de bola. Logo a gente volta a conversar das outras etapas. Eu vou aproveitar então, puxar o gancho. Vou puxar o gancho. O que é o suporte, então? Com todo o trabalho que a parte da implantação realiza ali, para a gente do suporte facilita muito a vinda do cliente. Então, a parte da implantação, o Eduardo já comentou,
eles trazem toda a estrutura do cliente, traz o cliente para dentro do nosso sistema, do nosso ecossistema, né? Então, nossos produtos e tudo que a gente tem a oferecer. E com isso, desenvolve a consciência do nosso produto para o lado do cliente. Então, o cliente já está testando, já está colocando centrais, já está usando o nosso sistema. E quando ele vem até o suporte, é quando ele está com uma dúvida específica de algum ponto, quando ele precisa de um auxílio para algum tipo de tarefa que ele tenha tentado, ele tenha realizado. Então, a gente fala que nós somos a SWAT lá dentro, né? Então, o suporte. Nós somos uma equipe treinada e preparada para que quando o cliente precisar de um auxílio, ele precisar tirar uma dúvida, ele tem alguma dificuldade dentro do nosso sistema, a gente está lá para auxiliar ele, para tirar essa dúvida, para sanar essa dificuldade. Muitas vezes o cliente não está com problema nenhum no sistema, ele precisa tirar uma dúvida de como ele pode usar melhor aquela ferramenta, o que ele pode utilizar dentro do sistema para sanar uma dificuldade que ele tem no dia a dia. Por exemplo, com questões de rondas virtuais, eu preciso avisar o meu operador que ele precisa fazer uma determinada atividade em um determinado cliente todos os dias. E isso precisa se tornar uma rotina. Então, ele liga para a gente com essa deficiência, né? Ele precisa sanar essa dificuldade que ele tem, ele precisa fazer com que os operadores tenham essa informação e a gente consegue oferecer uma solução dentro já da nossa ferramenta. Quando a gente não tem uma solução específica, a gente busca, a gente tenta adaptar o nosso sistema o máximo possível para sanar essa dificuldade. Então, apesar da gente estar praticamente na mesma sala ali, né? Ser setores bem parecidos, implantação e suporte, a gente conseguiu dividir e separar bem, né? As etapas de cada time, né? Então, apesar da gente falar a mesma linguagem, falar do sistema, falar de recursos, falar de requisitos que precisa, enfim, de situações do sistema, o suporte tem uma abordagem mais pós, né? De auxiliar o cliente em pontos específicos, né? Sanar dúvidas específicas. Então, o cara viu no treinamento lá, viu no nosso EAD que existe aquele recurso, naquele primeiro momento ele não usou. Mas lá na frente, passado alguns meses, um ano, ele quer estar colocando essa nova ferramenta para trabalhar. Então, ele já sabe que tem. Nesse caso, ele vai buscar o suporte. Ó, suporte, eu vi que tem isso daí, eu sei que dá para fazer. Usar, né? Como é que eu coloco? Como é que eu cadastro a minha viatura lá no Geotrack? Como é que eu coloco lá para rastrear um equipamento lá no Geotrack? Então, o suporte vai entrar já mais específico em cada dúvida mesmo do cliente. Mas é um cliente que já está usando o sistema, já está ambientado, já sabe o que quer. Diferente da implantação. Muitas vezes o cliente ainda não sabe o que ele quer. Ele está buscando ferramentas para auxiliar ele. Antes da implantação, o cliente chegava direto no suporte. Viu, eu quero usar o operacional, como é que faz? Hoje não, hoje o cara viu, já baixei o operacional, eu já li o QR Code, eu coloquei meu usuário e senha. Tem como vocês me explicar como ele funciona? Sim. Entendeu? É totalmente diferente. Diferente a abordagem. A abordagem é totalmente outra. Eu acho que é muito comparado a... Se eu pegar um time de futebol, por exemplo, todo mundo ali joga, mas eu tenho o treinador que é específico do goleiro, o que é só para zagueiro, o cara que só vai lidar com o meio de campo, os auxiliares técnicos ali. E se cada auxiliar não fizer o seu trabalho bem feito, o time não vai funcionar. Exato. Chegou um jogador de fora, passa pelo time de implantação, passa dentro ao time. Vai como se fosse um acolhimento, né? O time de implantação ele recebe literalmente o cliente, acolhe o cliente dentro da nossa plataforma, do nosso sistema. E nós somos mais a parte pós-jogo, né? Então, o cliente, fazendo a mesma análise do futebol, o cliente foi lá, já está trabalhando, está usando o sistema. O que é o pós-jogo? É a gente que vai trabalhar com eles, ó, dá para usar dessa forma, dá para fazer desse jeito. Tá legal. Então, usando essa analogia, seria mais ou menos Quanto isso. mais bem feito o trabalho for da implantação, mais nivelado o cliente entra para o suporte. Eu vou perguntar, Rafa, o Urba comentou que isso faz 2 anos de implantação, e eu acredito também que nesse meio tempo vão existir funcionários novos dos nossos clientes que não vão passar pela implantação porque já fizeram, de repente nem fizeram EAD. Existe muita diferença de um cara que já veio nivelado pela implantação do cara que chegou direto no suporte? E existe bastante diferença. No passado, como o Eduardo já comentou, nós éramos um time só antes de ter o setor de implantação. Então, todo mundo do suporte fazia tanto atendimento quanto entrega, recebia o cliente. E a gente não tinha todo esse cuidado com o cliente de dar essa atenção inicial. Então, às vezes, o cliente ele vinha já um pouco mais cru e a gente não tinha esse entendimento de que a gente precisava ter essa atenção inicial para que ele entrasse, entendesse o sistema, essa proximidade que a gente começou a ter a partir do momento que a gente separou um time para tratar isso.
Entendi. Para nós que ficamos no time de suporte, a gente sentiu uma grande diferença. O cliente ele já vem com mais entendimento do sistema. Ele já não vem com aquelas perguntas de eu tenho isso mesmo no sistema? Não, ele vem, olha, eu sei que eu tenho essa questão dentro do sistema, eu quero aprender a usar, você consegue me mostrar, consegue me auxiliar nessa configuração para eu começar a usar com os meus clientes? Então, o nosso cliente ele já vem mais preparado quando chega para pedir auxílio do suporte. Para nós facilita tanto em explicar para o cliente, então ele já tem uma noção do que é o sistema. Então, quando a gente consegue trabalhar um pouquinho mais técnico com ele, o que a gente precisa fazer de alteração técnica, então, para nós facilitou nesse sentido. E também que o cliente ele já vem com as dúvidas prontas, né? Então, eu preciso desse tipo de serviço, você consegue me auxiliar a configurar? Então, para nós, o nosso tempo de atendimento até melhorou com essa questão. A gente não perde mais tempo explicando todo o sistema para o cliente, como era lá atrás, há 3, 4 anos atrás. Legal. Já consegue ir focado e direcionado. E nem é mentira o que o Rafael tá falando, porque a gente tem indicadores falando que o nosso suporte. Exatamente. É, E eu acho que sei. o diferencial que a gente tem, que a gente não tinha isso antigamente quando era só o suporte, é o tempo que a gente destina para o cliente que está entrando. Na implantação, a gente consegue trabalhar através de agendamento. Então, eu agendo com o cliente e de acordo com o tempo dele, obviamente, né? E eu consigo destinar uma pessoa para atender e dar toda a atenção para ele, assistência nesse primeiro momento, né? Então, tem casos lá, por exemplo, que a gente pode falar depois lá sobre a entrega técnica, por exemplo, que é uma das últimas etapas da implantação, né? Tem entrega técnica quando o cliente está com interesse em conhecer toda a ferramenta ou vai estar utilizando grande parte da ferramenta, tem entrega técnica de 3, 4 horas, né? Então, vai surgindo dúvidas ou vai surgindo situações em que você precisa mastigar bem aquela situação, que é o que ele realmente vai estar utilizando, né? Mas eu consigo dar essa atenção diferenciada para ele. Coisa que no suporte, antigamente, a gente não conseguia fazer. Que era Então, misturado, aí né? tinha, de repente, várias dúvidas e eu tinha que estar respondendo de bater pronto, porque o telefone já estava tocando, ou já tinha outro chamado para atender, né? Ou tinha uma situação de emergência para atender. E hoje não, o suporte fica livre para atender suporte. E eu acho que até para o cliente, sabendo, ó, eu tenho uma ligação, sei lá, terça-feira que vem, das 2 às 5 da tarde, onde eu vou estar vendo com o pessoal do sistema eles tal coisa. É diferente de, Diferente. puxa, deu algum problema aqui, eu tenho que ligar agora lá e eu nem sei direito o que está acontecendo, não me Sim. preparei. O processo da entrega técnica, como o Urba falou, ele é agendado. Então, cara, qualquer dúvida que ele tem durante esse processo, tipo, agendamos para terça-feira que vem. Então, de hoje até terça-feira, o cara vai acumulando dúvida, vai usando o Vai sistema assistindo nesse o meio EAD, vai assistindo o EAD, teve marcando dúvidas, lá. isso aqui eu não entendi direito ou não ficou claro no vídeo. Anota lá e No entrega. próprio EAD já tem agora a ferramentazinha lá para fazer anotações. Tem, exatamente. A gente tá com um EAD novo aí, novidade pro pessoal aí também. Antes de irmos para o próximo papo, faltou o plantão. E o plantão, Alex? E o plantão? O que faz o plantão? O plantão é o que sobrou dos problemas que o Urba resolveu e o que o Rafael também resolveu. Então, das 18 horas da noite até as 7 horas da manhã, finais de semana e feriado, o plantão está em funcionamento para situações emergenciais. Importante. O que é emergencial? Teu sistema está parado, você não está conseguindo acessar o sistema, teu usuário e senha está bloqueado por algum motivo, alguma receptora não está funcionando, troca de servidor porque teu servidor queimou, caiu um raio, alguma coisa do gênero. Isso se encaixa para a nossa empresa como situações emergenciais. Relatórios não são emergenciais. É isso que eu ia falar. tem O que não é emergência, Alex? Não é emergência. Relatório, então, por gentileza, não entre em contato conosco no sábado, 2 horas da tarde, pedindo um relatório de eventos, porque isso não se encaixa como E acho que é atendimento importante emergencial. explicar, não é que a gente não queira atender. Não é que eu não pela quero te questão atender. que, se tiver um outro problema acontecendo, eu tenho que dar prioridade. Assim, tem que colocar um pouco o exemplo que a gente gente sempre dá é aquele assim, beleza, 2 horas da tarde você me ligou, Jonas, você me ligou, entrou em contato lá comigo, suporte Iris, Alex, boa tarde. Eu quero tirar um relatório. Claro, vamos lá, vou te atender. E eu fico com você na linha porque é uma chamada do suporte, ela é feita, do suporte emergencial, ela é feita no celular. Então é uma ligação só, uma por vez. Então, tô com você aqui no telefone, vamos aqui fazer um relatório e tal. Não, mas eu também queria um filtro. E aí a gente vai fazer um gastar uma atendimento. horinha, 2 horas. Ou 15, 20 minutos que seja, certo? Ao mesmo tempo que eu tô te atendendo, nesses 20 minutos, tem outro cliente que tá com um servidor queimado. Ou que tá com problema de acessar o sistema, uma receptora dele que deu falha e ele tá precisando de ajuda para trocar.
E aí ele vai ficar me ligando, e enquanto isso eu tô em atendimento contigo, e não vai conseguir. Isso vai causar um desconforto do cara que, poxa, eu tô aqui parado, meu sistema pegando fogo, o meu Só que já tá com um monitoramento parado, principalmente no final de semana, principalmente na sexta-feira depois das 18. sabe o que é passar sufoco. Você sabendo que o telefone começa a tocar, o cliente final lá ligando, não está conseguindo fazer uma automação, ativar ou desativar o alarme, o operador já começa a entrar em pânico, né? E o cara tentando ligar para o suporte tirando o Porque a relatório. gente sempre pro cliente. explica, né? Que eu já tive essa mesma atividade do Alex aí por um tempo, né? Do plantão. O que a gente sempre explica é que se fosse o contrário, você estivesse na situação de estar precisando do auxílio emergencial e outra pessoa estivesse ocupando o atendente com o relatório. Então a gente sempre repassa isso para o cliente. Situações emergenciais podem acontecer realmente. Então vamos dar um pouquinho mais de atenção porque é uma situação que as empresas podem passar. Assim. O adendo também que não é só porque tem um número que a gente não vai atender a todos. Então, mesmo que você me ligue e eu esteja ocupado, eu vou retornar a ligação para você. Tá? Se eu não atender na hora, porque ou eu estava ocupado com uma outra ligação, ou às vezes em trânsito, saindo do escritório e indo para casa e vice-versa, sempre a gente retorna a ligação. Então, não precisa entrar em desespero, ligar 18 vezes seguida. Meu Deus, o suporte não está me atendendo. Respira. Assim que eu terminar o atendimento, permite ver as últimas chamadas. eu vou retornar a ligação. E acho Desde que você me ligue de um número válido. Isso é um fator Interessante importante. deixar destacado, acho que até o pessoal aí vai colocar, deixar bem destacado, qual é o número de plantão. Porque muitas das vezes acontece, o cliente, ele recebe essa instrução, que eu sei que na implantação tem, qual é o celular do plantão para atendimentos nesses horários. E acaba que a pessoa liga no nosso número fixo, cai no robozinho e fica aguardando, puxa, ninguém me atende. Então é importante, o pessoal aí das magias, O número dos vídeos da edição, coloquem aí o número bem destacado. É um número diferente para entrar em contato com o plantão, é um número diferente que você entra em contato com o suporte. Então, o plantão depois dos 18, finais de semana e feriado, é um número, o suporte do dia de semana das 7 da manhã às 18 é outro. E é importante lembrar que apesar de ser um número de celular, ele não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp. Nós falaríamos sobre o WhatsApp, mas é um outro assunto. Não tem nada a ver com Só para ficar dentro. Com certeza. De repente o cara tenta mandar lá, não consegue. Daí... Aí me perguntam também por que a gente não tem um WhatsApp no plantão. É justamente por isso. Eu não consigo atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mesmo no WhatsApp. Mas no WhatsApp você consegue mandar uma mensagem. Gente, às vezes já é difícil entender o que o cliente precisa por telefone. Por mensagem vai ser ainda mais difícil. Às 4 horas da manhã. Nem me fala em 4 horas da manhã hoje, irmão, por favor. O Alex tá virado hoje, pelo jeito aqui. Acho que isso que é importante. Acho que isso que é importante citar também. O plantão não é só nós que estamos com a equipe XY de plantão. O próprio cliente também tem menos operadores. Provavelmente o supervisor não vai estar junto com ele. Às vezes é o cara que não tem tanta instrução e justamente vai dar problema quando o cara tá lá. A nossa experiência, normalmente o operador que tá... É o novato. O novato sempre é o que tá de madrugada. Dá problema. É sempre o 12/36 das 8 A gente pode colocar um adendo no final aqui da gente fazer essa citação do por que eles colocam o novato no fim. Por que novatos? Por que os novatos? Muito bem, gente. Bom, então entendemos aí qual a diferença entre implantação, suporte e o plantão. Todos fazem parte de atendimento. Legal, né? Eu acho que é interessante, o Urba começou a comentar algumas coisas, o Rafa também falou. Eu acho que a gente comentar sobre a própria evolução aí nesses últimos tempos. Então, explicar para quem não entendeu. Antes era um blocão, atendimento. Puf, todo mundo fazia todo mundo. Aí, através de indicadores, métricas que a gente implantou dentro da empresa, nós vimos que, poxa, existe uma demanda muito grande para pessoas que estão entrando. E aí surgiu a segmentação para suporte e implantação, né? Para a gente poder atender e especializar. Com isso, a gente começou a especializar alguns tipos de atendimentos. Então, a implantação é para quem está entrando, o suporte mesmo conseguiu agora começar a ir para alguns pontos que antes eram difíceis, porque todo mundo tinha que saber tudo tinha que saber tudo. Tinha tempo também, né? E agora eu consigo muito tempo iniciando o cliente não tinha tempo de trabalhar outras coisas que eram mais importantes, né? Essa evolução é interessante porque você vê, junto com a implantação, quase um pouco antes, a gente começou com o EAD. O EAD, sim. Então, o que foi o EAD ali?
a gente viu uma necessidade em ter conteúdos que auxiliem o cliente nessa entrada de coisas que a gente tem que estar massivamente passando para todo mundo que entra. É o básico. Todo cliente que entra tem que ter o conhecimento básico do sistema. Tem que saber cadastrar um cliente, ele tem que saber acessar um cliente, enfim, ele precisa saber do básico, né? No painel de monitoramento, o famoso F1, F2 e F4. F1, F2, F3 de vez em quando, De vez em F4. quando é F4. Então, o que a gente fazia? A gente sempre tirava uma pessoa do suporte para estar dando esses treinamentos. Então, esses treinamentos eles ocorriam em dias da semana lá agendados. Não lembro bem, mas era segunda, quarta e Houve um sexta. período que nós tentamos fazer todos os dias, e para todos os clientes, não eram clientes específicos. A gente abria uma sala, o cliente entrava e a gente dava Um aulão, treinamento. mais ou menos, né? Seria um aulão. Então, segunda, terça e quarta, painéis, quinta e sexta, aplicativos, e assim rodava durante a semana. E com isso, que você já citou, indicadores são muito bons, a gente percebeu que a gente não estava chegando no cliente de forma correta. A gente estava fazendo treinamento, era uma coisa que a gente queria passar para o nosso cliente, para ele ter conhecimento, para os caras novos que estão entrando nas empresas, estar conhecendo nosso sistema, mas a gente não conseguia entregar tudo que a gente podia. Funcionava, né? Mas era um negócio tão geralzão que todo mundo que tava ali na sala aprendendo ao mesmo tempo, às vezes tinha uma dúvida, não levantava a mão para uma E vergonha. às vezes um cara assistia num dia, ou no dia que chegava para fazer aplicativos ele não podia, Ele por não exemplo. podia. Ele tinha que aguardar outra semana para fazer Para o poder fazer. Era um formato que funcionou até um certo momento, É. lógico. Mas o resultado Mas era era evolução E mesmo, o resultado era menor do que o resultado que a gente tem hoje quando a gente está aproximando mais um ao outro, assim, Sim. tipo, um técnico nosso e um cliente específico, vamos marcar uma data, um dia bonitinho e fazer isso em específico, sabe? O aulão geral funcionou, mas não trouxe tantos resultados quanto a gente está tendo agora. Então, era todo mundo ao mesmo tempo, eram dias diferentes. E era horas maçante diferentes. também para quem ministrava. esse Todo treinamento. dia falaram. Tinha sempre que estar trocando de pessoas, porque assim, pense você todo dia, ou quase todo dia, falando sempre o mesmo assunto, batendo sempre na mesma tecla. E aí tem a questão do horário que você falou, o cara às vezes assistia um à tarde, aí assistia outro no outro dia de manhã, entendeu? Então, O que a gente pensou? Por que a gente não coloca, em vez de ficar repetindo, não faz um vídeo bem feito, digamos assim, né? Explicando passo a passo, detalhadamente cada coisa, mas faz uma vez só e grava isso e não deixa disponível pro horário que o cara quiser assistir, Sim. né? Então, a princípio, a gente fazia os vídeos e começou a disponibilizar somente os vídeos. Aí surgiu a ideia, vamos criar um EAD, né? No formato de EAD mesmo, de ensino à distância. Então, vou colocar lá conteúdos, vídeos, manuais, imagens, se for necessário. Que seja. A gente colocou lá um sistema de provinha lá para a gente ter certeza que a pessoa está acompanhando e até para o próprio gestor da empresa saber se o funcionário dele está realizando realmente o treinamento, né? Até tem um caso interessante que eu vou comentar com vocês aqui que aconteceu essa semana de um funcionário, de alguns funcionários lá. Mas enfim, o EAD surgiu nesse ponto. Criação de conteúdo que foi feito mais detalhado, digamos assim, porque daí eu não preciso estar repetindo, todo dia a mesma coisa. Foi feito um conteúdo bem detalhado e o cara pode fazer no tempo dele, né? Então ele quer fazer final de semana, ele quer fazer feriado à noite, enfim, ele tem hábitos noturnos, né? Quer fazer lá 2 horas da manhã, ele acessa lá, assiste, faz no tempo dele. Não entendi, volta, revê. Outra coisa interessante, daqui uma semana ele, puxa, como é que era mesmo que cadastrar, como é que ativava a conta do cliente? Ele não precisa nem ligar para o suporte. A gente acompanha lá no EAD, que mesmo depois que a pessoa termina, tem momentos que ela volta, né? Então a gente tem lá os acessos. eu vi um vídeo sobre isso. O cara volta no vídeo, puxa, reduziu pro suporte, eu acredito isso. Muito chamadas, A gente coisa vem muito com qualidade. É que nem a gente aqui, a gente tá conversando. A gente não vai conseguir conversar a mesma coisa de novo se a gente tivesse que fazer de volta. Com certeza. Não, né? Então a gravação do EAD, ela permite que eu consiga repassar para todo mundo a mesma coisa. Da mesma forma que foi passado forma. pela primeira vez. Então se eu tinha treinamento segunda, terça e quarta. Na segunda eu ia falar uma coisa, na terça eu ia falar outra, na quarta eu ia falar Por mais que eu siga um já roteiro, inseri, muda. Então eu poderia ter pessoas que iam receber uma informação de uma maneira X e iam entender ok, outras nem tanto. As de terça-feira já ia ser totalmente diferente e eu não ia ter esse nivelamento que hoje a gente tem. E nesse repasse de informação, alguém ia fazer uma pergunta
que o outro não ia ter. que o outro não ia ter a resposta, Sim. entendeu? E dependendo da pergunta, eu já mudaria o meu discurso no próximo dia, só que daí a outra turma já perderia aquilo também. Então, Não, mas igualmente esse podcast aqui, que vai ter uma edição de vídeo, uma edição de áudio, nos nossos EAD a gente também tem a edição de vídeo e edição de áudio, e a gente consegue às vezes editar ali e falar, não, isso aqui fica melhor se eu Sim. explicar primeiro e explicar depois. se monta um roteiro, grava. Entendeu? Você faz com calma, você, entendeu? E você vai tendo Tem todo feedback disso, Isso né? é todo planejamento. No começo, lá quando a gente começou a gravar, o pessoal falou, falta vídeo disso, tem vídeos, vocês explicam tudo, mas vocês não ensinam a fazer automação. Opa, Vamos fazer uma edição. Uma coisa muito interessante que a gente pegou no começo, que os nossos vídeos eram muito longos, né? O pessoal fala, poxa, o vídeo de vocês é bom, eu consigo aprender, Meia hora. mas eu preciso ver em 3 dias, porque ele é muito longo para eu ficar vendo, e eu não tenho todo esse tempo. E foi uma coisa que a gente começou a trabalhar, a gente precisa fazer um vídeo mais curto, com mais conteúdo nesse vídeo, vamos separar em mais partes, então a gente conseguiu ir abordando esse tipo de técnica. Curva, já que você puxou o assunto do EAD, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui. A equipe de implantação ela vai receber a galera, vai fazer as boas-vindas, mas a gente não vai efetivamente treinar essa pessoa, é através do EAD, né? Então, a primeira etapa a gente falou que é a entrevista técnica. Nessa entrevista técnica, a gente já faz um levantamento de todos os funcionários da empresa que vão estar utilizando o sistema, né? Então, é importante deixar claro, o EAD não tem custo nenhum, ele é totalmente gratuito. Quanto mais pessoas da empresa fizerem o EAD para nós, é melhor, tá? Então, não importa da se operação, você, A empresa também, né? não importa se você tem um funcionário, se você tem 30, né? Passa o contato dos 30, a gente cadastra já nesse primeiro momento, na entrevista técnica, a gente já levanta todas as pessoas que vão estar fazendo o EAD e já disponibiliza o acesso à plataforma. A gente está com uma plataforma nova, ela é bem didática, tá? Bem tranquila, você pode estar acompanhando o processo do teu treinamento, se você finalizar num dia e quiser continuar no outro, ele para exatamente onde você, recomeça exatamente de onde você parou, tem as provinhas, você pode acompanhar teu progresso, né? Anotações. Pode fazer anotações em vídeos, né? Então, cheguei no meio do vídeo, achei uma coisa importante que eu não posso esquecer ou que eu quero Aplicar. ou tirar a dúvida quando eu tiver a disponibilização lá da entrega técnica, né? Eu posso pontuar no próprio vídeo lá, eu posso criar anotações dentro, enfim. É uma plataforma de EAD mesmo, para quem já fez EAD, ensino à distância, principalmente de faculdade, tem bastante. É bem didático, tem bastante informação. Então não é só vídeo, vou sentar lá e ficar assistindo o videozinho. Não, tem manual também, né? Se você não entendeu, tem manuais completos lá. Que ensinam passo a passo E todos tem os campinhos do sistema. E por ser EAD, faço onde eu quiser, o horário que eu quiser, quantas vezes eu precisar. E para vocês entenderem a importância do EAD, a nossa equipe, quando entra um colaborador novo, ele também passa pelo mesmo EAD. A média dos nossos colaboradores, inclusive, é 9,6. Tirou menos do que 9,6. Nem Tá na entra rua. empresa. Tá na rua, nem passa da entrevista. Aí, pegando esse adendo que eu comentei um pouco antes, teve um negócio interessante. Essa semana a gente estava fazendo a entrevista técnica de um cliente e ele está montando a empresa de monitoramento, né? Ele já trabalha com parte de câmeras e tal e está entrando no ramo de monitoramento de alarmes. Então, para ele é algo novo. Isso. E sabe o que ele vai fazer com o nosso EAD? O nosso EAD vai fazer parte da seleção dos funcionários dele. Sim. Integração. Não, antes ainda? Isso. Ele Seleção comentou mesmo, lá que ele está com alguns currículos, né? E ele perguntou da possibilidade se ele podia passar o contato dessas pessoas, o e-mail dessas Antes de pessoas. cadastrar. Legal. O que ele quer? Ele vai passar o EAD para essas pessoas e quem tiver melhor nota, ele vai chamar para entrevista. Legal. E, fazer. eu acho isso eu ia, Fica a dica aí, ó. eu ia puxar até esse ponto, esse gancho, né? De que a gente sabe que alguns gestores das empresas, nossos clientes, lógico, utilizam realmente a provinha como uma métrica. O cara tá entrando, ele vai fazer o EAD. Se ele tirou uma nota boa e o outro tirou uma nota ruim, quer dizer que esse cara foi mais dedicado. Ele Nem tanto pela nota, mas pelo interesse da pessoa. Né? Demonstra interesse. Então ele vai passar, por exemplo, lá o contato das 10 pessoas. A gente pode passar, inclusive, entre hoje e amanhã. Dessas 10, 2 já nem acessaram a plataforma. Não tem interesse nenhum. Opa, Tá precisando ele não já trabalhar, eliminou esse né? currículo, Aham. né? Desses 8, 4 tiraram uma nota mais ou menos. E outros 4 foram até o final, tiraram o certificado. Eu já tenho 4 pessoas que já estão com conhecimento do sistema. Antes mesmo de começar a trabalhar. Eu acho que você desses consegue- 4 eu posso tirar 2. Você Aí consegue na também- entrevista no tete a tete. Sim, né? A gente consegue extrair, assim, esse aqui é o prazo, eu sei que são 7 dias, mas eu consigo saber, esse aqui levou 2 dias. esse aqui- Consigo, né?
Então eu sei o quanto de interesse Eu consigo saber, inclusive, quantas vezes ele acessou cada aula, né? Então, eu sei o nível de acesso que ele teve no sistema. Por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, são 23 cursos, né? 23 aulas, entre aulas e manuais e tal. Eu consigo saber quantas vezes ele acessou. Então, um cara que teve lá 80 acessos à plataforma, é um cara que pesquisou bastante. Apesar de ter feito uma vez, ele voltou várias vezes para buscar informação. Então, ele está com interesse. Tem mais interesse do cara que viu uma vez só. E a chance desse cara dar certo dentro de uma sala de operação que a gente sabe que não é simples, E não o cara precisa ter sangue nos olhos, vontade ali mesmo. Poxa, então, Proatividade. proatividade principalmente, né? Deu um problema. Poxa, eu sei com quem ligar, que eu vou sair correndo, vou ligar pro plantão ou não vou ligar pro plantão, ou ligo pra pessoa E certa. levando em conta isso como um indicador também, para o cara evoluir dentro da própria empresa, né? Se é o cara que está mais dedicado, está buscando mais informação, quer ajudar a empresa, É a ferramenta Com que certeza, ele usa para trabalho. Basicamente, 90% do trabalho dele é feito em cima da nossa ferramenta. E lembrando, de graça. De graça. De graça. E tem mais um exemplo. Nós temos um cliente grande nosso aqui de Curitiba que recentemente pediu para cadastrar todos os funcionários deles no EAD. Ontem, ele me mandou, o gestor, né? Me mandou um e-mail que ele queria um relatório de quem tinha feito, quem tinha acessado e quem não tinha acessado. O que ele vai fazer com essa informação? Não sabe. A gente não sabe. Mas A gente imagina, né? Quem não acessou está demitido. Quem não tirou. Mas 80% do pessoal dele fez. Né? Outros 10 não estão no meio termo, não foram nem para frente nem para trás. E teve alguns lá que nem acessaram a plataforma. Então, o que ele vai fazer com essa informação? A gente imagina, mas a gente não tem certeza. Mas alguma coisa vai ser feita. Né? Além de melhorar a equipe dele no conhecimento da ferramenta, ainda ele tem um nivelamento ali das pessoas. Opa, esse aqui me pediu aquele aumento lá, que faz tempo que ele está na casa, né? Ó, tirou um certificado, tem um negócio Tá legal, empenhado. esse cara merece. Esse merece. Puta, esse aqui está me pedindo um monte de coisa, mas o cara não tem capacidade de fazer um treinamento online, que é de graça. Nem criou a conta aqui, ó. Não tem custo nenhum para ele. Então, E perguntar pro Rafa, já sou um cliente, Iris já faz alguns anos. Entrou gente nova aqui, posso jogar no ED também? claro que pode. Melhor ainda. Então, gente nova, coloca no EAD. Além de ser gratuito, você, como empresa, não vai ter custo nenhum para colocar o cara novo. Você ainda vai ter a garantia de que no processo inicial que ele está conhecendo a tua empresa, está conhecendo o sistema que você usa, ele já vai entrar com esse conhecimento de sistema. Então, o primeiro passo para o cara novo que entrou na tua empresa para trabalhar, pede para ele entrar no EAD. Legal. Pede os manuais, pede para colocar no EAD, faz toda essa parte de conhecimento que é muito importante. Você está colocando alguém novo na tua empresa. Ele não conhece, muitas vezes, nada ali de segurança, ele se arriscou, ele é um cara legal, proativo. Então, você já vai dar para ele mais uma oportunidade, vai conhecer sobre o sistema. Então, ele já vai estar entrando, sendo um cara top dentro da tua empresa. E esse cara novo que entrou e tá fazendo o EAD, não coloca ele no turno da noite, tá? Duas dicas aqui, gente. Cadastro Berlog novo no EAD. Por que colocar no EAD? Ah, não, mas a minha equipe já sabe como eu opero o sistema Iris. É aquilo que a gente fala. Uma coisa é você aprender do mesmo professor, do mesmo formato. Outra coisa é você aprender com alguém que já criou algum tipo de vício, algum tipo de manha de usar dentro do sistema. Eu sei que o sistema funciona assim, mas eu faço desse meu jeito. Ou já não é do jeito que o sistema foi preparado. Então, é que nem fazer a habilitação. O ideal é que você aprenda com o instrutor. Vou aprender com meu pai. Daí meu pai já coloca o braço para fora, sempre com a mão na marcha, manda com um pé sempre meio embreagem, etc. Então, isso são vícios que a gente adquire. Tem gente que Querendo ou não, ele vai passar pra frente. Se eu porque passar pra frente, a pessoa vai aprender errado. Então, entrou alguém novo, eu acho que é a maior dica. Faça com que seja parte da tua integração. Coloca para ele fazer o cursinho lá. São o quê? Acho que 8 horas, né, no total. o monitoramento, sim. Né, toda a extensão são 8 horas lá. E a segunda dica, não coloca esse cara direto no plantão, né? Ou coloca, mas põe alguém com bastante experiência. Deixa ele adquirir um feeling do monitoramento, né? Entender a diferença de um pânico, de um alarme, de uma divergência de hábito, que são situações diferentes. Esclarecendo por que a gente fala para não colocar o novato à noite. Eu entendo que o novato, antes dele ser colocado à noite, ele passou durante, sei lá, uma semana acompanhando um operador durante o dia. Mas pra ele estava vendo só. Ele estava vendo. Ele pode até ter trabalhado um pouco ali, ligado para alguém, ou atendido uma ocorrência, etc. Justamente depois passou esse período de
implantação dele de uma semana ali de entrada, ninguém quer pegar o turno da noite, porque é o pior, né? Ninguém gosta de ficar acordado durante a noite, enfim. E aí coloca um novato. Justamente o novato que nunca pegou um sinistro de verdade, nunca pegou um assalto acontecendo de verdade, nunca Que daí aconteceu... é mais difícil de ocorrer, né? Jura? Pela... Só você assistir televisão. A maioria das coisas erradas que acontecem é Tipo, assalto, à meia-noite pra tem frente. problema. É É. sempre da meia-noite. Ninguém Será vai querer assaltar. Será que é mais fácil assaltar a empresa quando tá cheio de gente ou quando não tem ninguém lá dentro? Não, quando tá cheio de gente, às 3 horas da tarde. Vão assaltar o mercado às 3 horas da tarde. Não, vão assaltar o mercado 2 horas da manhã. E aí vai cair justamente no operador que não sabe o que tá fazendo, que ele passou uma semana durante uma operação que é totalmente diferente, porque a operação do dia é muito mais operação de ativação fora do horário, desativação fora do horário, cliente que deixou um alarme ativado, Trabalha mais com esqueceu, a parte técnica. mais com a parte técnica, ordem de técnico na serviço, rua. enfim. E à noite é muito mais emergencial mesmo, tipo um disparo, pode ser realmente um pânico, pode ser realmente um sinistro de verdade. Eu acredito que a noite é onde você tem, vamos dizer, quase 100% dos teus clientes com o painel de alarme ativado, com exceção das residências, né? Uhum. Residência normalmente é o contrário, né? De dia fica mais ativado, porque o cara está trabalhando, então ele saiu para trabalho e ativa o alarme da residência dele, e à noite é o contrário, né? Então o comércio está todo fechado, né? Na maioria deles, né? São os outros que trabalham até mais tarde, e as residências estão desativadas. Então, é onde você vai ter mais incidência de furto, tentativa de arrombamento. É de madrugada, é onde todo o comércio está ali com o seu maior parte. É onde mais você tem mais dificuldade também. Um cara que deixou um alarme desativado durante o dia, o técnico pode ir lá fazer a ativação, o próprio tático, ou você pode até ligar para o cliente, olha, o senhor esqueceu o alarme ativado, etc. Agora, 2 horas da manhã, como é que o operador novo ali, meu Deus, o que eu faço? As decisões mais importantes precisam ser tomadas. Exato. É uma decisão é complicado. Exato. É nem quando ocorre. De dia, quando você tem mais de um disparo, por exemplo, né? Então, você tem alguém, um supervisor ali, que você pode tirar uma dúvida, perguntar. 3 horas da manhã, eu tô com um disparo e recebo um pânico de uma residência. Vou perguntar, nossa, e agora eu tenho um tático, onde que eu mando primeiro? Manda o cara atender esse alarme aqui que tá abrindo várias zonas, né? Ou seja, teoricamente estão entrando dentro do local, estão circulando pelo local. Putz, mas acabei de receber um pânico de uma residência, né? Um pânico remoto. E agora, o que eu faço? É tomar decisão, né? E às Tá vezes, bem na mão do novato. às vezes o operador ele até tem o que ele deve fazer, só que ele ainda não tem aquela confiança. Poxa, eu vou fazer, não é isso mesmo. Ele precisa daquela afirmação de alguém. Nem que seja assim, não, é isso mesmo. É isso aí. E aí, como não tem ninguém na hora, lá, Tem ninguém na hora. o que eu faço agora? Eu mando pra ela, ó, pânico é o principal, você tem que atender primeiro, né? Ele vai mandar pânico. Mas de repente o pânico foi um pânico falso. Ele podia ter tentado uma ligação primeiro, alguma coisa assim. No outro local lá já estão entrando, já violou zona 1, zona 2, zona 3, tá? Estão circulando pelo local. Depende muito das. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. É isso que eu digo. É feeling do cara de, puta, isso aqui é pepino. Aqui tá dando problema. Então vamos resolver isso aqui primeiro. E às vezes, para você ter uma ideia do despreparo do operador, eu já recebi ligações no plantão do tipo, viu, caiu um pânico aqui para mim, o que eu faço? Aí eu, cara, é um procedimento da empresa. O que a tua empresa faz quando tem um pânico? Não sei. E aí não é o que a gente pode fazer, não. E aí ficou aquele silêncio constrangedor no telefone, assim, bom, se você não sabe, bom, eu acho que você tem que, sei lá, enviar um tático, ligar pra polícia. A gente não pode. Eu não posso te dar, né, esse redireção, essa ordem, porque não é da empresa. Aí eu, tipo, tá, e ninguém te passou nada? Não, eu sou novo aqui, eu não sei o que eu faço. Eu, cara, Comecei ontem aqui, já me jogaram no turno. cara, então entre em contato com o teu gestor, com algum coordenador, alguém que você pode entrar em contato, porque eu não consigo te ajudar nesse aspecto. Sabe, eu entendo, é uma emergência realmente, porque você tem um pânico para tratar, mas eu não sei como a sua empresa trabalha, eu não posso te passar essa Aí o Alex trouxe para a discussão uma coisa acho que é muito importante e a gente em números sabe que tem muito disso que ocorre, infelizmente. O suporte do sistema Iris é feito para o sistema Iris, para os nossos produtos, para as nossas soluções, né, a plataforma, alguma coisinha ou outra com relação à infraestrutura e tal. E a gente tem muitas vezes chamadas de dúvidas internas de operação, de configuração de painéis, esse tipo de coisa. É muito complicado, gente, porque assim, o nosso sistema, ele é, né, desenhado YZ e a gente está preparado para matar a pau ali. Quando vem esse tipo de coisa que é operacional da empresa, a gente não pode mexer na operação de vocês. E até porque aqui a gente lida com, 300 tipos diferentes de operação.
Se a gente tenta fazer alguma coisa, pode ser que a gente zoe toda a operação e saia de ruim. E o duro, que alguns clientes não entendem isso, e a gente tem, às vezes, algumas reclamações, que, poxa, não me atenderam, não me explicaram como é que era, mas a gente sabe que, infelizmente, são coisas voltadas à operação e a nossa resposta tem que ser padrão. Olha, infelizmente, esse tipo de coisa. Com relação à infraestrutura do cara ou com situações Máquina do cara terceiras. estragou, o que eu posso fazer? Né? Eu acho que o Alex já deve ter pego isso, eu contava no suporte, peguei muito. O cara liga porque ele não sabe programar uma central de alarme. Nossa. Então veja assim, ele está trabalhando com monitoramento de alarme e segurança eletrônica, né? E de repente ele não tem o conhecimento básico de programar uma central de alarme, né? É a mesma coisa o cara abrir uma oficina mecânica ali, mas não sabe a diferença de uma chave Allen para uma chave Phillips. Ou não entende de Né? mecânica. Né? Então, assim, a gente entende que quando o cara entra, ele tem um conhecimento básico técnico, né? Então, quando eu falo técnico, não é técnico do sistema, que isso ele vai aprender, ele vai ver vídeo e vai aprender. É técnico de equipamento, é técnico do setor que ele escolheu para estar trabalhando. É diferente quando o cara tem uma dúvida técnica, do tipo, Isso. eu posso apontar esse painel para 2 lugares diferentes? Isso, eu posso trabalhar com IP ou com DNS? Exato, é né? diferente de quando o cara entra em contato com a gente. Viu, como é que eu programo uma central? Eu tô com a central aqui na bancada, como é que eu faço? Como é que eu pra faço? mandar pro programa de vocês? Então, Você puxa, então, vamos lá. qual é a E é marca da complicado. central? Vamos entrar no YouTube, vamos procurar o manual do fabricante. A gente espera que ele traga pelo menos esse básico, o conhecimento técnico físico, que isso a gente não tem como atuar muitas vezes também. Eu até tenho uma noção de programação de painel, conheço, já vi central de alarme, já mexi com central de alarme, mas explicar por telefone pro cara qual é o board que ele tem que Outro detalhe importante é que a gente complicado. não pode fazer muito esse tipo de operação, porque a gente não está no local. A gente atende da nossa cidade, todo o Brasil. Se a gente faz uma programação de central e ela dá errado, o que a gente vai fazer? Nós não temos como deslocar alguém aqui da nossa cidade até, por exemplo, o norte, nordeste do país para resolver o problema. Então, a gente tem alguns conhecimentos, a gente dá algumas dicas, né? Sim. Sobre o que a gente conhece ali. Você pode usar esse DNS que vai apontar pra gente, a porta, mas é o cliente que tem que fazer porque ele tá lá no local, ele consegue resolver. Eu acho que é o básico, né, gente? Comprei uma central, VET, Intelbras, qualquer que seja. Quem que dá suporte sobre isso? São os fabricantes. Tem manual, tem... A gente tenta ajudar o máximo que a gente consegue, a gente se dispõe ali a ajudar, mas a gente tem um limite. Isso se estende também à questão da infraestrutura. Teve um caso nessa semana de um cliente que entrou em contato comigo no final de semana que ele estava com um problema na infraestrutura local dele. Ele tem o sistema Iris, acho que locado, comprado faz anos já. O Iris é instalado na infraestrutura local dele e o servidor dele mudou de IP. Eu estava como DHCP lá, o servidor dele mudou de IP e as estações pararam de comunicar. Eu falei, cara, isso é um problema de infra. O teu servidor mudou de IP, você precisa saber qual que é o IP antigo dele, colocar ele de volta e suas estações vão voltar a funcionar. Não sei fazer isso. Falei, poxa, tem um TI na empresa? Não, a gente não tem TI. Falei, pô, aí me quebra. Entendeu? Eu sei fazer, eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar. Só que aí a gente vai entrar naquela questão. Eu vou te ajudar dessa vez, só que a próxima vez que você tiver esse problema de novo... A gente não pode puxar para nós uma responsabilidade que não é... nossa, né? É que nem com o apontamento de painéis, lá quando tem problema de mudança de IP, quando pega IP dinâmico também muda, né? A gente sabe liberar uma porta no modem, sabe redirecionar. Dependendo do modem, a gente sabe, né? Mas é a infraestrutura da empresa, né? Foge da alçada do sistema Iris de configurar ou liberar a porta no modem dele. Configurar uma impressora. É basicamente isso. Também. Então, A comparação mais ou menos que eu faço é assim, você leva teu carro no mecânico quando você tem um problema no seu carro, certo? Quando você tem um problema mecânico no seu carro. Ok, você leva teu carro no posto de gasolina quando seu vidro quebrou? Né? Tem Não. que ver, né? Então, Acho que esses exemplos são melhores de entender. Mesma coisa. O Iris tem o operacional, que é um aplicativo para celular. Comprei o celular. Você me ajuda a configurar o celular? Não. É mais fácil de entender. Quando a gente tá voltando para sistema, acho que o pessoal às vezes acaba confundindo os limites de atuação. Sistema de tecnologia. Tudo é suporte. Tudo tá dentro do computador. E é tudo suporte, entendeu? Teve cliente de ligar pra gente e falar, mas eu preciso ter um TI interno se eu contratei o suporte de vocês? Olha, o suporte nosso é igual um mecânico. Entendeu? Você vai levar teu carro no mecânico quando você tiver um problema no mecânico. Você vai levar o teu carro no borracheiro quando você tiver um problema... Coisa assim. no latoeiro, quando você amassar a lataria. Exatamente. Então, Então, você vai desamassar a lataria. você tem o suporte do Iris, Mas não mexe com o carro tudo? Aí acho que começa... Acho que isso... agora todo mundo começa a utilizar cada vez mais sistemas e quem tá vindo acaba entendendo.
mas é só para esclarecer para o cliente mesmo. Então, não é que a gente não queira atender, Não. tem coisas que a gente não tem conhecimento mesmo. Sim. Como é que eu vou saber a configuração X lá de uma central da Rádio Eng? Poxa, Modem Huawei 3827. Como é que eu muito configuro a porta? o IP não sei o que da minha rede. Poxa, não tem como a gente saber isso. Sim. Ah, eu entendo que a empresa, às vezes, quando ela tá começando, ela tá pequenininha ainda, tá com suas 50, 100 contas, não tem um TI, não tem um cara especializado lá para cuidar dos computadores. Super compreendo, você tem que economizar dinheiro em todos os aspectos na hora que você tá começando, mas tenha pelo menos um conhecido, Técnico, né? um técnico ali, um primo de um amigo seu, um sobrinho que mexe com o computador, mas lembrando, ele vai ter que te ajudar 24 horas. É. A tua empresa... Puxar esse gancho mesmo. Caso, Sua né? empresa é de segurança e ela é uma empresa de segurança 24 horas. Se você tem um problema no computador às 2 horas da manhã, esse cara vai ter que te ajudar. Por que, Alex? Porque eu não consigo. Entendeu? Você vai me ligar 2 horas da manhã, meu computador queimou. Eu, beleza, você tem outro computador, eu faço a troca agora pra você. Não tenho. Então, você precisa de um computador pra gente fazer essa troca, porque, né, queimou. Ah, e você não consegue me ajudar? Eu, infelizmente, não posso entrar no comprar para Vou você. entrar no Mercado Livre aqui e comprar. Qual que é o seu endereço, moça? Entendeu? Então você precisa ter um TI 24 horas. Se não é um TI especializado, pelo menos um técnico que possa te ajudar. Acho que esteja disponível. Que esteja disponível. Se você já é uma empresa de médio a grande porte, tenha Importante ter. um TI próprio, que entenda a necessidade da tua empresa de monitoramento. Porque você, às vezes, contrata um TI terceirizado, que o TI dele é o basicão lá, é formatar computador, instalar De segunda impressora. a sexta, das 8 às 18. Isso, segunda a sexta. E às vezes o cara lida com tanta coisa que ele Não desmerecendo o trabalho dele, ele tá fazendo o trabalho de TI dele de suporte, de configurar a impressora, de formatar o computador, de instalar programa e etc. Mas se der um problema no final de semana, ele tem que entender o que é uma receptora, o que é uma placa serial, o que é um cabo USB, entendeu? O que é uma configuração. Também é procurar os caras que são proativos, né? Eu já tive casos do técnico não ser nada da nossa área de monitoramento e segurança. Ele chegar assim, cara, eu não consigo entender o que ela tá me falando. Você consegue me explicar para eu poder te ajudar? Claro. Eu sou o TI, eu preciso arrumar essa máquina, eu preciso conectar esse equipamento que eu não sei o que é que recebe evento, mas eu preciso só você me dizer o que eu Me dá um preciso. norte, e tal. Me dá um norte. Aí você fala, pode ser serial, pode ser o cabo, você consegue trocar, você consegue ver. Você direciona o cara Não, é que aí você, Proativo e vai. aí você tem aquele ruído na comunicação entre o operador e o técnico, né? Porque o operador fala, viu, nada tá funcionando. E aí você, poxa, o que não tá funcionando? É o cabo. Ah, não, o moço do suporte do Iris aqui falou que o nosso aparelho aqui não tá conectado no computador. Não, a tua receptora tá com problema no cabo que tá conectado no computador. Sabe, você tem que fazer uma tradução ali. Mas, quanto a isso, pelo menos é um cara que tava... consegue se entender com os técnicos, né? E era um cara que tava disposto ali, não, eu quero entender o que tá acontecendo pra eu poder te ajudar. Show de bola, entendeu? Agora você tem um cara que, poxa, eu não sei o que é uma receptora. Ah, mas placa serial? Computador? Como assim? Não, pera. Quem usa a placa serial hoje em dia? Nossa, quantas vezes a gente já não viu essa... E usa. Usa, por incrível que pareça. Dá pra fazer um podcast só da diferença entre a placa serial e a porta USB. Exatamente. Juro pra você. Eu já Não é decorei... só a imagenzinha. Não. Eu já decorei um texto pra explicar pro cliente na época do suporte de qual é a diferença entre leilões. Sabe, não digo um podcast, mas um EAD. Um EAD. Boa. Gente, eu vou voltar aqui um pouco falar sobre a segmentação e expansão de algumas coisas. Eu quero acionar mais o Rafael agora aqui. A gente já teve explicação do Eduardo aqui com relação à implantação. Segmentou, a equipe aumentou. E no suporte, o que aconteceu quando separou? O que teve de mudança? Aumentou a equipe? Como é que foi essa evolução do time? No começo, a gente queria jogar o Jonas pela janela, que ele nos auxiliou nesse Sempre, processo de alteração do suporte, melhoria dos nossos indicadores, e a gente queria jogar ele porque ele estava mostrando pra gente que a gente precisava melhorar e a gente não acreditava. Só explicando, gente. É porque eu entrei na empresa e aí fiz um levantamento de apontamentos de horas trabalhadas dentro do sistema. Essa galera aqui trabalhava na época muito. Só que eles não registravam no sistema. Então era um trabalho que não era visível. Não era para se mostrar, era só para comprovar mesmo. Resultado, lógico, né? Produção. E aí eu lembro que a primeira reunião que a gente teve, né? Eu até falei, ó, se eu fosse de fora da empresa, né, viesse só ver por números, vocês não estão trabalhando nada, né? E aí tive que me trancar na sala, senão iam me bater, me matar lá. Você fala pra galera do suporte que os caras não estão trabalhando nada. É pedir E aí nas vergonha. próximas semanas, lógico, o trabalho foi feito em cima disso. E a gente começou a trabalhar em cima disso e veio várias mudanças, né? A gente conseguiu perceber que a gente precisava de um número maior na nossa equipe, que a gente precisava centralizar os nossos atendimentos
em uma plataforma única, em um local que a gente conseguisse tanto registrar o nosso atendimento não só pela gente, né, mas também para o nosso cliente ter onde consultar, saber o que está acontecendo, saber os status, que antes a gente usava muito telefone. Então o cliente ligava, a gente atendia, resolvia, beleza, vamos para o próximo, ligava, atendia, resolvia, vamos para o próximo. Bons tempos. E a gente não registrava tanto as nossas atividades, o cliente não sabia que ele estava sendo atendido no futuro, a gente precisava buscar histórico A nosso. própria equipe não sabia o que estava sendo feito, porque você atendia o cara de manhã, eu ia atender à tarde, eu não sabia que você tinha atendido ele. Pelo volume de trabalho era muito grande, né? Sim. E uma das evoluções que veio, além do número da equipe que subiu, porque metade da equipe foi dividida para implantação, então a outra metade ficou no suporte. Então a gente precisava de uma equipe que tivesse preparada em números também, né? Então a gente precisava de mais pessoas atendendo os clientes, ajudando a necessidade deles. E aí com isso veio a plataforma de tickets para centralizar tudo isso. Nossos registros de horas, as nossas atividades junto com o cliente, conversas que a gente teve com o cliente, agendamentos que a gente teve, então a gente começou a formalizar isso. Quando a gente registrava uma ação que a gente fez, o cliente recebe por e-mail, então o cliente fica sabendo o que está acontecendo na empresa dele, quem pediu o suporte da empresa dele. Muitas vezes o gestor ou o proprietário ele não fica o tempo todo na empresa. Ele está para fora, falando com o cliente, arrecadando mais fundos com a própria empresa, seguindo a vida dele Negócio, né? junto com a empresa. E ele fica sabendo que o operador dele estava com um problema, aconteceu um problema. Então o operador ligou para a gente registrou e ele fica ciente das coisas que estão acontecendo também. Então é uma garantia para o cara que está trabalhando na outra ponta e para nós também. Eu acho também como histórico, né? Deu mais transparência pro que a gente faz. Tá claro, ó, tá que foi feito isso, eu falei com fulano e tal. Eu lembro que teve muito, até a gente chegar na implantação, teve muito. Tentei registro 50 vezes com o cara. Tava aqui todos. É diferente você falar numa ligação. Eu tentei várias vezes. Várias vezes quanto? E você mostrar, eu tentei essas 50 vezes. Porque cada tentativa de ligação não deu certo. Ou tal. E pegando o gancho que você falou de registro, a implantação ela já começa a registrar desde o primeiro Toda contato. ação, né? Toda ação é registrada. E o cliente, a primeira coisa que a gente faz é abrir um ticket. Antes mesmo de fazer a entrevista técnica. A entrevista técnica vem para complementar esse ticket. E é a primeira ação do nosso ticket. Né? Quem que vai ter acesso a esse ticket? Como falou o Rafael, cliente, todo mundo. Mas mais do que isso, lá na frente, né? Dali 1 ano, 2 anos, surge uma dúvida ou uma situação que o cliente questiona, olha, me falaram que poderia fazer isso, ou eu fiz isso no passado lá e não entendi. Tem todo um histórico disso. Desde o primeiro passo que ele dá para dentro do nosso sistema, eu tenho isso registrado. Né? Quem são as pessoas do primeiro contato, quem são as pessoas que fizeram o EAD, né? Então, de repente, eu tenho um operador lá que começa a ligar muito no suporte para tirar dúvidas muito básicas. O gestor dele vai lá, nossa, mas por que esse cara está ligando tanto no suporte do IRIS? A gente pode ver, puta, esse cara não fez EAD, né? Não é hora de botar esse funcionário para fazer um EAD. Então, tem todo... Ou se fez o EAD, não tira uma nota. E tem um outro termo também que é muito interessante da gente passar a utilizar os tickets junto com o cliente, que a gente consegue extrair quais são as dúvidas, qual que é o maior tipo de incidente que está acontecendo, se são dúvidas, se é algum tipo de configuração. Então a gente consegue pegar num global todo, categorizar e a gente conseguir tomar ações em cima disso. Eu estou tendo mais dúvidas de aplicativo. Poxa, vamos ver o que a gente já tem no material de aplicativo. A gente tem vídeo, tem manual. Vamos fazer alguma coisa focada nisso? Tá muito básico? Será que eu não tenho que aprofundar mais esse vídeo? Tem que regravar esse vídeo, fazer uma coisa mais... Será que está chegando esse vídeo para o nosso cliente? Será que ele sabe que existe esse material? Então a gente começa a tomar ações em cima desse faz mapeando, né? Você tem dados, você consegue mapear. E acho que isso foi possível de 2 motivos. Primeiro, que a gente começou a medir. Segundo, que a gente começou, lógico, a tomar ações em cima disso e reservar espaços. Por exemplo, o Rafa e o Urba são coordenadores faz 2 anos, né? 2 anos. Antes não existia. Então a gente teve que tirar alguém do time que estava ali na operação para poder pensar pelo time. Poxa, o que a gente vai fazer de diferente? Como é que a gente vai melhorar? A gente vai organizar. Como é que a gente vai ler esses números, né? Tá, beleza, tá o indicador ali que a gente vai fazer. Sei lá, vamos continuar trabalhando. Não, eu tenho que ter alguém que pensa. pensa. Trabalhando X horas. Okay, parabéns, né? Parabéns. Então a gente teve essa evolução, acho que, da equipe como um todo, essa segmentação dos setores, as lideranças que surgiram para tomar decisões. E especializações, né, que vieram surgindo com isso. Com essa separação, cada time ganhou seu tempo específico para fazer as coisas, né? Então tem todo o processo de implantação, tem todos os processos de suporte, tem os processos de plantão e infraestrutura.
Então a gente consegue ter esses tempos para tornar um pouco mais especializado em alguns tipos de atendimento. Por exemplo, o suporte não precisa se especializar mais tanto no inicial do sistema. Sim, no básico. Consegue ir já no intermediário para avançado. Sim. Então a gente tem o conhecimento do básico, mas a gente sabe que quando o cliente chega para a gente não precisa ficar focado no básico. Porque ele já sabe, ele já passou pelo processo anterior. Então, você pode colocar a tua equipe, né, Rafael, para se especializar em áreas distintas. Ó, vou botar um pessoal aqui que vai manjar mais em parte de CFTV. Nossa, Aplicativo, que é uma coisa que a gente... produto exclusivo também. Que lá na implantação eu não preciso me aprofundar muito, né? Eu preciso mostrar para ele como é que ele coloca uma câmera dentro do sistema e como é que ele integra, de repente, Eu acho que na implantação é muito mais interpretar o que o cliente está dizendo, entender a necessidade do cliente. Em compensação, lá no setor dele, ele pode, com esse tempo, ele pode especializar uma pessoa que manja mais e, de repente, dar um feedback melhor para o cliente lá. Ó, esse tipo de câmera que você está usando aí, tô vendo que você está colocando essa câmera externa, essa câmera, esse modelo não é externo. Essa câmera é para você usar para dentro, né? Porque existem diferenças, né? Eu tenho câmera Não só de câmera, como também de sensor. Câmera, sensor, né? Existe equipamento para cada ambiente, né? Que de repente o meu pessoal lá de implantação vai botar, ó, aqui você configura a câmera no sistema. A câmera funcionou, apareceu? É essa a ideia, eu te ensinar como é que faz. Mas lá, com a equipe dele especializada, às vezes eu vi essa câmera aqui, essa câmera tá meio fosca, tá meio ruim, né? Essa câmera não é uma câmera interna, não, você tá colocando. A gente vai tirar dúvidas e falar assim, mas por que você está fazendo dessa forma? Tem algum motivo específico? É algum procedimento da empresa? Qual é a necessidade disso? A gente consegue entender um pouco melhor. Você está fazendo dessa forma por causa de tal situação específica? A gente pode fazer dessa outra forma que vai sanar isso aqui, vai te matar tempo. Você vai conseguir fazer isso de forma automática e vai conseguir dar atenção para outras coisas. O importante disso tudo é que... Por que a gente faz todas essas mudanças? A gente quer que o cliente utilize de uma maneira legal o nosso sistema. Sim. Né? Não é para vangloriar nem nada. É que a gente quer que ele utilize. Está na nossa missão lá. Criar soluções... Não é só entregar para ele. Simples, né? Uso simples e que facilite o uso do cara. Né? Quer que ele use. Quanto mais ele usar, melhor para nós e melhor para ele. E quanto mais ele entender sobre o sistema também, melhor para nós, melhor para ele. Sim. Eu acho que é muito importante deixar claro essa especialização, porque lá atrás, na época, como é que eu ia especializar um cara que no mesmo dia ele estava atendendo lá o cara que queria aprender como é que faz o cadastro de patrimônio, que é a coisa mais simples que existe. Então o cara ia gastar 1, 2 horas ali, de repente, em alguns atendimentos, e ele não ia ter tempo para ver GeoTrack. Câmera, que é algo aplicativo, rebuild, agora tem de tabela de cliente. Ou algum relatório muito específico da geração de relatório, alguma coisa assim. Construção de consultas, né? Cliente que já utiliza bem o sistema, às vezes quer uma informação lá do miolo do negócio, né? Ele quer saber o dia que o cliente desativou 3 meses atrás lá, por que não gerou tal coisa, né? Então eu preciso fazer uma análise de todas as informações. Muitas vezes eu tenho que mesclar tabelas diferentes do banco de dados para juntar, saber quem era o operador que estava logado naquele dia, que ação que ele fez, que originou aquele... Então, isso demanda muito tempo. Fazer análise de informações, né? Muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento. Para nós também, até chegar, entender o que o operador fez, tudo o que aconteceu para chegar naquela situação, demanda tempo. Eu tenho um cara que faz tudo, né? Eu não consigo destinar essa pessoa para fazer uma especialização. O que eu acho legal é que eu já sentia isso anos atrás, mas agora está muito evidente que a gente não é só um suporte, a gente é uma consultoria mesmo. Em muitos casos, sim. de utilização do sistema, às vezes até de formato de trabalho. Lógico que a gente não vai impor nada no trabalho da empresa, mas muitas das sugestões que são sugeridas, lógico, a empresa acaba adotando. Vou tentar assim, vamos ver, poxa, melhorou, não melhorou. Quando a gente visita a empresa, a gente vê. Eu lembro muito que a gente foi numa empresa lá e o cara era um Ctrl-C, Ctrl-V absurdo das mensagens padrões lá, né? Sendo que a gente já tem atalho para aquilo lá, né? E o cara era um bloquinho de notas. Era um bloco, era 2 telas, né? Uma com o sistema aqui e a outra aqui. E dá-lhe Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. A chance do cara fazer um erro ali, digitar o errado, copiar errado ou colar do anterior era muito grande. Então o sistema veio para diminuir isso. Só que lá o rapaz não sabia que existia. Aquilo que você falou anteriormente, é o vício. Alguém para ele fazer aquilo. É muito mais fácil. Ele tava fazendo. Né? E era selecionar lá, já tem a mensagem. Vamos falar para você que ainda assim é comum. Se duvidar, deve ter gente que vai lá e escreve na mão.
toda vez, né? E é comum, vários atendimentos que a gente pega, tanto no suporte quanto no plantão, tá lá o bloquinho de notas aberto com todas as Tipos, se for um sinistro, eu preciso colocar isso. Se for um disparo, eu preciso colocar esse frase. É isso. Então, O sistema já traz isso, eu posso fazer com o mouse, eu não preciso pegar no teclado. Né? Eu seleciono o tipo de atendimento e usar texto padrão. Dá pra fazer de duas formas, dá pra usar o texto padrão e dá pra usar o texto rápido. O importante é a pessoa entender o que daí não é sistema, é a regra do negócio. Ah, se acontecer isso, eu tenho que fazer isso. Aí a gente não pode fazer, porque é da regra da empresa. Mas dispara essa mensagem, o envio não sei o que e tal, isso a gente consegue automatizar para você. Automatizar. Já tá fazendo, né? Legal. Você comentou também dos indicadores, né, Rafa? Por que a gente mede tantos indicadores da galera? Cara, a gente mede os indicadores da galera porque a gente precisa entender aonde que a gente está tendo algum déficit, onde que a gente está tendo ganho, e a gente começar a aplicar algumas técnicas, planejar treinamentos, instruir mais nossa equipe, saber onde que a gente está trabalhando junto com a nossa equipe. Então, se a gente tem um indicador de atendimento que ele está muito baixo, o que aconteceu naquele período que o meu time não conseguiu atender o que deveria? Teve algum problema que foi muito grande e precisou envolver a equipe inteira? Teve alguma situação que aconteceu que a equipe precisou sair, por exemplo, das nossas estações? Teve alguma situação de queda de energia na nossa própria base? Teve. E a gente ficou algum período sem? Recentemente aconteceu, então a gente teve uma queda de energia e a gente ficou um período sem energia, voltou a energia, a gente voltou às atividades. Então, o que o indicador mostra pra gente? O indicador não mostra pra gente só um número. A gente precisa interpretar aquele número e entender onde aconteceu aquele número, para que a gente possa tomar decisões. Qualquer gestor de empresa, qualquer dono de empresa, precisa ter essa ideia de que o indicador está mostrando para ele alguma coisa. Não adianta ter um indicador que não me mostra nada. Eu tenho um número que não me diz nada e eu não preciso dele. Eu preciso focar sempre nos indicadores que vão me mostrar algo que eu vou poder melhorar na minha equipe ou trabalhar na minha equipe. E com isso, a empresa cresce como um todo, né? Por exemplo, se a equipe do suporte está redondinha, sempre dando 100%, ela está rendendo. A equipe de implantação está rendendo, está mostrando números positivos. Isso quer dizer que a empresa está crescendo. Isso quer dizer que a gente está conseguindo fazer... Que o EAD está dando certo, que as integras estão sendo feitas bem. Tudo que a gente planejou está funcionando. Ambientação. Eu acho que podemos esquecer, tem que bater bastante ambientação lá, porque isso ajuda bastante a gente lá. Eu tenho um caso de um conhecido que ele trabalha numa... não sei se ele trabalha ainda, mas teve uma época atrás que ele comentava que a meta da empresa, então a empresa tinha umas metas de atendimento, era sempre aumentar o tempo de suporte, mas não aumentar o número de clientes. Veja que loucura. Eu quero que o cliente entre em contato comigo porque ele está com dificuldades no sistema, não é o contrário, eu quero que diminua isso. Eu trabalhei numa empresa onde eles mediam, para eles, quanto maior número de tickets resolvidos, melhores. Da ONU isso, né? Tipo, não, eu entendo que, no final do mês a gente resolveu 300 tickets esse mês e 350 no outro. Opa, quer dizer que aí a equipe de suporte está trabalhando. Quer dizer que tá aumentando os problemas do sistema daí. Quer dizer que o teu sistema tem algum problema aqui. Vamos levar isso pro lado do monitoramento, né? O pessoal que está nos assistindo trabalha com monitoramento. Então, assim, se eu levar essa ideia, eu vou querer que eu receba mais, que eu tenha mais ocorrências, né? Nem que sejam todas bem-sucedidas, ou eu quero clientes que me derem menos ocorrência, que disparem menos alarme, que dê menos atendimento. Então, a ideia é essa, né? Então, quanto mais clientes eu tiver que incomodem menos, legal. Quer dizer ter que menos o atendimento funcionário, é ter mais melhor. tempo para outras coisas. Eu posso pensar a empresa diferente. Eu né? vejo que Ações trabalhar de diferentes. forma inteligente. quanto menos chamado, em teoria, mais satisfeito o cliente tá, porque assim, eu não tô precisando entrar em contato para resolver problema do sistema. Não só satisfação Eu tô do aqui cliente. fazendo minhas atividades, trabalhar com minha operação, Mas seguindo essa linha do teu exemplo aí, do teu conhecido, se ele queria se aproximar mais com o cliente, não seria mais chamados que ele deveria buscar. Ele deveria buscar outros meios de trazer o cliente mais próximo dele. Fazer um contato, pós-venda, fazer uma... até pós-venda. oferecer algum tipo de consultoria. Ou fazer uma oferta no mês, por exemplo, vamos pegar um outubro rosa. Estamos fazendo uma promoção de outubro rosa aqui, a gente vai fazer manutenção. Que é captar Quer cliente, colocar- e não pelo suporte em tempo. A gente traz o cliente mais próximo da gente. Vamos fazer uma série de Ou dependendo do manutenções. nicho dele, fazer igual a gente fez com o caso da implantação, trazer o cliente mais perto, justamente para, tipo, vamos fazer uma implantação aqui, eu não sei com que ele trabalhava, qual que era o ramo, mas tentar fazer um início
mais próximo ao cliente melhor. A gente tem número, né? Eu lembro que a gente buscou isso. Eu lembro que no começo a implantação, ela era curtíssima, durava, sei lá, 3 horas. Todo o processo, 3, 4 horas, o processo de implantação todo, completa, né? E só que aí esse cara ia me dar no próximo mês 50, 60 horas de suporte. Hoje é gasto de 10 a 15 horas, uma implantação bem legal. 10 a 15 horas, todo o processo. Só que esse cara no próximo mês vai me dar 10, 15 horas de suporte, se chegar a isso. Me dê suporte. Porque o cara já vai sair da implantação sabendo usar o sistema. E aí ele já está naquele período. Agora eu estou trabalhando com o sistema. Eu não estou aprendendo o sistema. Sim. E aí para ele torna-se... Ele entra no fluxo, né? Sim. Aí ele vai gastar tempo depois quando? Eu quero aprender a usar tal coisa. Mas beleza, ele tá Agora eu preciso preparado. dos indicadores. Agora que eu comecei a trabalhar, agora eu vou... Acho que a gente tinha muito cliente que ele estava na pressa de começar. E aí, eu não vou fazer o EAD, vai assim mesmo, Colocar os beleza. pés pelas mãos. Exato. E aí o cara, toda a operação que ia fazer, ligava no sistema, tem que abrir no suporte porque eu não sei ligar o sistema. Como é que funciona essa tela de cadastro? Qual que é o usuário e Qual senha? que é o usuário e senha? E aí Quem faz o cadastro? Como é que cadastra o usuário? O evento, por que ele não tá vindo em vermelho? Por que não tá saindo som? Dentro do processo de implantação, uma das regras que a gente tem é a conclusão do EAD. Né? Então a gente falou sobre 2 pontos lá, né? Exato. Nós falamos sobre a entrega técnica, sobre a disponibilização do sistema para o cliente, né? Mas para ocorrer essa disponibilização, para mim chegar para você com o teu documento, com teus acessos, olha, está aqui o teu sistema. Eu preciso que você, ou pelo menos uma pessoa da empresa, tenha feito o treinamento, né? É obrigatório, né? É obrigatório. Enquanto esse processo não ocorre, como é que você vai pegar a chave do carro se você não sabe nem como é que liga, né? Então, é importante, é bom frisar, o EAD está lá, é gratuito, não tem custo nenhum, né? É só o tempo que eu vou disponibilizar para estar fazendo, né? E é o tempo que você quiser, na verdade, né? Você pode fazer o EAD a qualquer horário. A outra etapa que a gente tem é a entrega técnica. O que é a entrega técnica? Lá no começo, então, a gente pega os contatos das pessoas para fazer o EAD, o sistema vai para a ambientação do time do Alex, onde vai fazer todo o processo de ambiente daquele cliente, fazer documentação, acesso e tal. Volta para nós, a gente faz a disponibilização. É isso que eu queria que você explicasse, a diferença depois entre disponibilização e entrega técnica. Que daí tem a ver com cobrança, né? Isso, então vamos lá. A disponibilização, o teu sistema está pronto, né? Ele está ambientado e eu vou disponibilizar ele para você. Nesse período em que ocorre a entrevista e a disponibilização, você tem o tempo lá de estar fazendo já o EAD. Uma vez que você fez o EAD, recebeu tua disponibilização, tua documentação, você já está apto a receber o sistema. Já tem lá o usuário, acessos para você. Tá? Se sentindo seguro, você já pode passar a utilizar o sistema. Quando ocorre a disponibilização, que nós temos o ok do cliente, que ele está com a documentação lá, a gente encaminha o processo dele, faz um adendo ali e informa o nosso setor financeiro. Olha, esse cliente já está com o produto. Ou seja, já entreguei a chave do carro para ele. Se ele vai sair com o carro andando ou não, é uma questão dele. Né? Se ele está apto, ele tem carteira de habilitação, ele vai entrar no carro e vai sair andando, né? Ou vai tentar pelo menos ali, né? Não, ele não tem. Então, mas o carro é dele já está com ele, já tá com ele. A chave. O sistema já é seu. Então, mais ou menos para comparar, é mais ou menos assim. Nesse período, ocorre-se a entrega técnica. Então, ela pode ocorrer no mesmo dia, se ele tiver concluído o EAD, né? Porque a entrega técnica só ocorre com a conclusão do EAD. Então, eu não tenho como te dar uma explicação de uma coisa que você não viu, né? Então, a entrega técnica, ela não é obrigatória, mas ela é muito importante para o teu processo na entrada. Tá? Então, fez a disponibilização no mesmo dia, se o cliente tiver disponibilidade, ou a gente agenda, a gente prefere agendar porque a gente quer toda a atenção do cliente. Então, a gente não quer fazer um negócio correndo tudo. A gente quer um negócio que realmente dure lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se for necessário. E o cliente se prepara, né, para aquele momento. Mas que ele saia de lá com todas as dúvidas. Que não fica no maior celular, não fica gente batendo na porta, aí vamos ver isso aqui. Senão você pega, tipo, 9h30 a gente vai entregar o sistema. Alô, senhor, teu sistema tá entregue, teu usuário é isso aqui, a documentação bem, como a Bressa falou. Isso basicamente ocorre numa disponibilização. Então, eu disponibilizei, ele concluiu o EAD, a gente faz o agendamento para entrega técnica. Então, a gente prefere agendar essa entrega técnica dentro, obviamente, do tempo do cliente também. A gente não vai agendar a entrega técnica sexta-feira às 5h da tarde, né? Porque sexta-feira já está todo mundo pensando no final de semana. Na cervejinha. Então, a gente quer o tempo do cliente, no tempo dele, né? Quando que você pode, a gente tem essa agenda.
E na entrega técnica, a gente vai fazer aquele bate-papo com o cliente. Então, ele já conhece o sistema, ele já está com o sistema, de repente, já tentou utilizar por conta lá, enfim, olhando os vídeos, que ele vai conseguir sem problema nenhum. Mas ele ainda tem dúvidas, ou ele quer saber informação, ele quer uma dica de algum equipamento, alguma coisa que a gente consegue pegar na entrega técnica e passar para ele informações mais detalhadas. Só que para isso eu preciso que ele tenha feito o EAD. Dica para você, cliente. Recebeu o sistema, disponibilização, já pode sair usando, né? Já pode sair Já usando. pode sair usando. O carro já tá com você. Se você Carro vai usar o tenta. dedo aí, Vê Exatamente. o vídeo do EAD, já tenta cadastrar junto. A entrega técnica é tipo uma dica do carro, sabe? Ó, você pode acelerar aqui, o teu câmbio é automático, aqui que você é liga o assim, eu carro. comprei o carro, tá comigo, mas eu queria que o meu pai, na primeira voltinha, fosse comigo. Essa é a entrega. Essa é a entrega. Exatamente. É, o carro já tá instrutor comigo. da Já autoescola é teu. vai junto comigo lá É. e dê a primeira volta para mim sentir o carro, para mim tirar as dúvidas. Ah, é obrigatório? Todo mundo faz isso? Não. Tem gente que já pega o carro, É aqui eu me viro, né? Já entendi como é que funciona. Primeira, segunda, terceira E e vai. ré, né? Não, mas eu quero um acompanhamento, quero entender todo esse funcionamento desse carro. É a entrega técnica. Ela não é obrigatória, mas é essencial. Agora, para entrega técnica acontecer, é obrigatório o EAD. Não existe EAD, entrega sem EAD. O EAD Eu é não o vou te CNH. né? explicar o negócio Exato. ou tirar uma dúvida de uma coisa que você não viu. É o exemplo do carro. Aí eu vou ter que te dar um Vou EAD. vir andar junto comigo, mas cadê o carro? Né? Eu não sei nem sei dirigir. A entrega técnica sem o EAD é como se eu pegasse essas 8 horas do EAD e tentasse resumir ela para você em 2, 3 horas. É. E no meio da Lógico. operação, muitas vezes, dá. Eu vou passar os negócios, ter que passar para você tudo correndo ou suprimindo coisas em que você teve tempo sobra para fazer ali, Sim. né? Fazendo no teu horário, no teu tempo. Né? E depois ainda da entrega técnica, a gente faz um recall dessa entrega. O que é Ah, isso? O que é o recall? A gente vai estar entrando em contato contigo nos próximos dias após a entrega técnica para estar entendendo como é que você está indo, né? Ficou ainda alguma dúvida, né? Teve alguma coisa na entrega técnica que ainda não foi esclarecida, apesar de que ali é para estar quase 100% esclarecido, mas onde, a partir da entrega técnica, disponibilização que ele já passa a utilizar, podem aparecer dúvidas aí, é normal, né? Nesse recall ainda a gente vai fazer uma rechecagem com ele, né? Então vai ter lá uma entrevistinha, né? Tem entrevista de entrada, questionáriozinho, é né? como se fosse uma entrevistinha para passar para o time do Rafael. Olha, ficou alguma dúvida? Foi passado para você como é que é acesso ao sistema? Foi mostrado para você lá acompanhado contigo É no quase cadastro? pós-venda. Os números do nosso time de atendimento, os horários. Isso, é confirmado. Ó, foi passado para você o acesso à nossa plataforma Helpdesk? Foi passado para você o horário, o telefone de plantão? Sabe, Para falar com o Alex? Isso. E é muito Essa parte importante. vocês podiam pular, né? E é muito importante que o nosso cliente entenda que ele tem que ser sincero nesse questionário. Ele não precisa responder tudo sim, 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 porque o com atendente pressa. que mostrou para ele estava muito gentil no dia, então vou responder tudo positivo. Se Não, não deu certo, se não tem tá que- entendendo. Até porque entra um negócio que a gente falou agora há pouco. Isso tudo fica registrado É o nos nossos documentado, tickets. é. Eu tenho ticket de implantação E é um e isso vai ser indicador pra gente armazenado. saber se É. a nossa proximidade com o cliente está sendo boa, né? É. Se a gente começar a ter esses recais aí negativos, né? Avaliações negativas, a gente vai saber o que melhorar. Sim, eu sei que eu preciso mexer em alguma coisa no time de implantação que algo não está dando certo. Então, É, sejam não é sempre pra- sinceros, né? Não é só pra gente provar que estamos fazendo um trabalho bom pra diretoria. É pra gente saber mesmo, a gente tá atendendo as necessidades do cliente. É pra fazer o trabalho pra bom. fazer o trabalho O que a gente bom busca é essa experiência do cliente, né? A gente não quer só entregar um produto e sair usando. É diferente de você ir numa loja e comprar uma bala. Ah, eu sei que é uma bala e sair comendo uma bala. E até Diferente, porque quer eu, que ele aprenda, né? eu não quero o Rafael brigando comigo lá, dizendo, pô, esse cara aqui tá dando um monte de suporte, vocês não Não ensinaram, Do né? outro lado da Sincero, sala, cara. ele não quer ouvir. Urba, tem um probleminha aqui. Na verdade, o Urba não quer, na saída do trampo, ser apanhado pelo... Exatamente. O Rafael Essa é a realidade. Caso vocês não estejam vendo da câmera, o Rafael é grande. Ele pesa o dobro aqui, ó. Não que seja já muito todo grande. mundo num nível abaixo, o Rafa baixou a cadeira dele ainda assim ele tá. Você tem o quê, Rafael? 2 metros de altura? 1,90. Gente, vamos falar um pouquinho das novidades agora também. Acho que interessante. O Urba começou a falar já lá atrás sobre o novo EAD, Dei só uma pinceladinha. né? Então a gente tá. Vou deixar você falar, já que você é o pai do novo EAD. Como é que ficou essa mudança aí, Urba? Então, o EAD surgiu lá, como a gente falou, há 2 anos atrás, praticamente, junto com a implantação. E a gente usava uma plataforma que até agora, até 2 anos
nos atendeu Meses tranquilamente. atrás, né? Sim. É. Só que a gente via uma necessidade de acompanhar o mercado. Então, o mercado vem evoluindo nas suas plataformas, né? Então, o EAD aplicado há 2, 3, 5 anos atrás é diferente de uma plataforma de EAD hoje. Com Os sistemas evoluem. O sistema IRIS, de 2 anos para cá, meu Deus, Nossa. né? Ó o Legacy. Exatamente. Então, seguindo essa tendência de mudança, tecnologia, visual, trazer coisas mais didáticas, assim, né? Mais compreensíveis, né? A gente optou por buscar uma nova ferramenta. E agora, completou um mês que a gente está com uma ferramenta nova de EAD. Legal. Então, ela é mais didática, tem mais recursos, a gente consegue extrair mais informações para também estar passando para o É cliente mais que tá agradável para a utilizando. pessoa que está usando também, né? Tem a nossa identidade visual. E a nossa identidade visual, a outra que a gente usava antigamente ela era mais engessada, a gente não podia mexer muito com a parte estética dela e visual dela, né? Era uma tecnologia, uma linguagem, né? Para quem manja um pouquinho mais, era uma linguagem de programação lá da parte web dela mais antiga, então não tinha tantos recursos, né? Então a gente, seguindo essa tendência também, querendo dar uma experiência melhor para o nosso cliente, mais amigável, mais tranquila, um visual mais bacana, a gente buscou essa nova ferramenta. Então, completou aí um mês que a gente está com essa nova Mas ferramenta. legal que é computador, celular, tablet, o que vier. Então, ela é auto-adaptável, né? E é muito prático. Eu fiz, né? Alguns vídeos e assisti algumas aulas. Tirou 9,5? Sim. Tirei 9,2. Chama o Ronald. E aí eu achei muito fácil de usar. Muito fácil. Muito fácil. A E gente agradável, né? Sim, a gente está tendo um resultado muito bom. Tanto é que a gente tem lá aberto, a gente deixa aberto na plataforma onde os clientes podem, os usuários, né? Que muitos ainda não são clientes, né? Estão fazendo, mas os usuários que têm acesso, eles podem dar feedback lá. Então ele pode dar uma notinha lá pro vídeo, termina o vídeo, a plataforma ela joga isso aleatório, assim, né? Então a plataforma define, ó, avalie esse vídeo. Então o cara pode avaliar, pode colocar o que ele achou, pode dar sugestão, né? Olha, esse vídeo seria interessante explicar um pouco melhor sobre tal assunto, tal situação. Então ele consegue, tudo isso a gente também consegue criar uma base de informações para estar melhorando. Sempre E se não quiser, melhor. E se não quiser comentar lá no vídeo também, liga no suporte, abre o ticket também, falou, vocês podiam fazer um videozinho assim, assado e tal. A gente quer saber a necessidade do cliente. Você me deu a oportunidade certa para puxar o gancho de uma próxima novidade que a gente está colocando aí dentro do sistema. Nós vamos ter uma novidade, sugestão de melhorias, seja nosso sistema, seja nossas plataformas. Então, nossos clientes aí vão poder entrar nesse meio de sugestão de melhoria, colocar o que eles acreditam que pode ser melhorado, uma sugestão deles, ou o que é melhor ainda dessa plataforma. Eles vão poder votar em outras melhorias que vão estar disponíveis. Porque o que pode ser prioridade ou interessante para mim, pode não ser para você e para ele, Sim, né? Mas pode ser interessante para ele. A minha empresa não trabalha da mesma forma que eu sou. Assim como eu posso encontrar alguma coisa que alguém sugeriu e pensar, putz, eu não pensei nisso. Mas isso é legal. Isso é muito legal. Seria Deixa eu dar meu joinha aqui. E o melhor, quando não votação. e o que eu mais acho legal, quando os caras derem uma sugestão de melhoria que já existe dentro do sistema. O teu sistema podia fazer isso. Então, amigo, já faz. Consegue fechar ela lá e dizer que... Então é uma plataforma nova mesmo, de ter... Tá testando ainda, bem recente. A gente tá no projetinho piloto, mas a ideia é essa, é centralizar no mesmo local, visível para todo mundo, e eu votar. Pô, eu gostei dessa sugestão. E aí, de repente, a gente tinha exatamente aquele lance. Ah, mas para mim é importante, era 1 em 300 clientes. Aí eu tenho uma outra funcionalidade que 50 querem. Poxa, eu vou dar uma prioridade para aquilo lá, né? Sim, é algo que realmente vai fazer diferença no sistema e eu vou atingir mais pessoas com essa ferramenta ou com essa funcionalidade que a pessoa quer. Até porque essas sugestões de melhorias são as que a gente está falando que são de maneiras gratuitas. Então eu tenho que atender a maior necessidade, né, existente. É diferente de uma customização. Não, eu quero isso e estou disposto a pagar por isso. Ok, a customização é outro caminho, né? Não é... Sugestões, elas são sempre avaliadas, né? Então a gente vai ter... Tem que ver se pessoas que vão avaliar se é possível fazer. Às vezes não tá nem no que a gente chama no nosso escopo, no roadmap. A empresa, de repente, não vai querer para ir determinado lado. Para determinado lado. Foge do nosso... Foge de todo. Acontece. Mas isso também é um meio de proximidade do cliente, né? O cliente ele vai estar mais próximo, sabendo que ele pode também no mais próximo ainda é o cara que ganhar a sugestão de melhoria, a gente vai convidar ele até ir na nossa sede, a gente vai fazer um churrasco. Eu ouvi essa história aí. Pô, vou sugerir um monte de coisa. Não, é pra cliente, Jonas, não pra funcionário. Vou abrir uma empresa. Gente, e outra novidade aí, essa bem interessante, já era pedido faz muito tempo.
é o atendimento via WhatsApp do suporte, né? Então, a gente já está com o projeto piloto rodando. Alguns clientes selecionados a gente acabou convidando para a gente testar carga, estresse, até a estabilidade da plataforma. E tem sido bem bacana, tem dado bem certo, seja para falar com financeiro, suporte, comercial, implantação. Então, a gente tem uma ferramenta, uma plataforma, não é só um WhatsApp no celular de alguém, é uma plataforma organizada para a gente estar fazendo isso. Já é algo que a gente estava estudando já faz mais de um ano. E a gente estava atrás realmente de uma plataforma que trouxesse uma experiência agradável para o usuário. A gente não quer que o usuário, o cliente no caso, mande um WhatsApp e ninguém nunca responda ele, né? A gente precisa ter esse histórico de diversas formas. A gente não quer misturar conversas financeiras com o pessoal do suporte, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então a gente está fazendo esses testes de atendimento via WhatsApp e a nossa ideia no futuro é disponibilizar para toda a base esse atendimento para o suporte. Lembrando que não é plantão. Plantão continua sendo um telefone fixo. Por quê? Porque eu preciso ligar e tem que ficar incomodando, tocando. Porque se vier uma mensaginha e faz o plim e não tocar mais nada, já era. E eu tô em outro atendimento, Já eu vou ouvir e eu vou demorar para pegar o celular de novo. né? Então, a gente quer trazer essa ferramenta de contato do cliente para nós através do WhatsApp. Mas o nosso canal principal é e continuará sendo o Movidesk, porque é lá que ficam registrados todas as ações, os tickets, etc. Então vai haver uma integração entre um e outro, para a gente poder interligar conversas, etc. Mas é onde vai ficar registro de tudo que aconteceu, é dentro do Movidesk. Exato. É um meio de contato. Assim, eu posso entrar em contato pelo telefone hoje e vai no futuro pelo WhatsApp. Esses dois continuam sendo meios de comunicação. Sim. O registro, tudo é dentro do É Movidesk. o histórico, as informações, está dentro. Aproveitando aí, Movidesk. então, eu tenho uma dúvida. O cara entrou em contato com o WhatsApp ou pelo ticket? Qual que é a preferência? Sempre ticket, gente. O ticket sempre vai ser melhor. Por quê? Porque já fica registrado na ferramenta, você já abriu, detalhou as informações, já colocou qual que é a sua empresa, qual o módulo que você está com problema, etc. O WhatsApp é, oi, Oi. digite sua opção, suporte. Eu não Qual é o adiantei. problema? Você pode me ajudar? Por que pelo ticket é melhor? Porque se já vier descrito, eu já vou conseguir pegar e passar para direcionar alguém, para um especialista. Se você entrar em contato comigo, Jonas, e eu não faço ideia do que você quer falar comigo, vocês concordam que eu vou gastar um tempo para tentar entender o que você está querendo falar e talvez eu nem seja especialista Você vai naquilo. ter que investigar e chegar no final E aí vai chegar no final, é com o outro fulano. Você tem que falar com o Alex, Vai fazer que esse catriar. assunto não é comigo. Então, quando a gente consegue adiantar isso, é muito melhor, né? Justamente é o que acontece, na verdade, no atendimento, né, no plano. É uma caixa preta. Sim. Que tá vindo ali, a gente Exato. não Mas eu falo assim, durante o dia ali a gente tem o suporte por WhatsApp agora, por telefone e por ticket. E o pessoal ainda insiste bastante, principalmente quando é uma situação mais emergencial ou quando o cliente entende uma situação mais emergencial, ele ainda tentar entrar em contato por telefone. eu acho que isso é bem interessante, né, Rafa? Acho que a gente tem alguns números sobre isso. Essa falsa sensação que o telefone é um atendimento mais rápido, né? Mais rápido. Mas na verdade, Diferente do plantão, que é só por telefone, não acho que vem de um costume nosso, justamente do Pode ser? suporte anterior ser muito Pode. focado no É telefone. Antes da gente ter esse a mudança de controle. paradigma mesmo. Isso, antes da gente ter o controle, era o que o Rafa tava falando. A gente atendia telefone, resolvia o problema do cliente, desligava o telefone e atendia outro. e é Então- o que a gente vem orientando nossos clientes para que eles tenham essa mentalidade também, né? Nós temos poucas linhas de telefone que o cliente vai estar ligando. Então ele vai ficar ouvindo a musiquinha do elevador, ele está em X posição na fila, X posição na fila. Então ele vai ter que ter esse tempo de aguardar. Se ele abrir um ticket ou nos comunicar ali por WhatsApp já informando o número do ticket de preferência, Nossa, aí pra gente é muito mais fácil. A gente termina o atendimento, já sabe que tem um outro na fila, a gente já vê quem é que tá precisando do atendimento, o que que tá acontecendo. leu o ticket. Muitas vezes a gente já consegue ver do nosso lado, porque mais de Nuvem, de 80% dos nossos clientes aí estão indo para a nuvem, né? Então, Se o cara é do escritório, se o cara é visualizar. nuvem, se ele é legacy. então a gente já consegue fazer um filtro muito melhor, direcionar para as pessoas que vão realmente atender aquilo, do que pegar o cara no telefone. Às vezes pega o mais iniciante, que ainda não tem conhecimento específico de alguma A plataforma. ideia que a gente falou ali anteriormente do especialista também, né? Sim, Então, se você está com dúvida ou está com algum problema na parte CFTV, eu não vou te passar para o Jonas que entrou na empresa aqui há 2-3 meses, né? Ele está ainda vendo a parte do painel de monitoramento, ajudando clientes que têm dúvidas mais simples. Eu vou direcionar isso aqui para o Alex, que faz 3 anos que está aqui e mexe pra caramba com CFTV. Tá? Só que você caiu, quando você ligou, você caiu na ligação com o Jonas, que não tem esse conhecimento.
ele vai te ajudar, mas ele vai demorar muito mais. Sim, o Jonas vai ter que fazer uma triagem para entender o teu problema. Vai ter essa saber o que falsa sensação de que de o atendimento telefone... mais rápido. ele tá atendendo mais rápido. Mas a deu um oi mais resolução... rápido. Sim, Só. te respondeu mais rápido. Aí o próprio Jonas vai atender, tá, descobriu o problema do cara. Tá, agora quem que pode atender o meu amigo aqui? Ah, o Alex. Ah, beleza, só que agora o Alex tá ocupado. Outra falsa sensação que pode ocorrer com o nosso cliente, e eu já tive essa sensação também, é que eu vou abrir o ticket e não vão me ligar, que não vão resolver o meu problema. Mas na verdade não é isso. Pode ser que a gente demore ali um pouquinho, responda o cliente e demore para dar a solução para ele. Mas é porque a gente já está fazendo toda a análise baseado em tudo que ele passou. Então a gente pede sempre para abrir com o máximo de informações possíveis para a gente já poder fazer essa análise. Eu acho que é importante você frisar, Rafa, o que é importante constar quando eu abro um chamado. Ou, até, vou mandar pelo WhatsApp. O que eu tenho que mandar? Oi. Oi. Inicialmente, oi. Bom dia, boa brincadeira. tarde. Palavrinhas mágicas, né? É importante, se for pro WhatsApp, para os clientes que já estão usando e para os futuros que vão usar também, coloca o ticket, tem um ticket já aberto com as informações, para a gente vai facilitar muito. Nesse ticket, o que você vai colocar? Qual que é o teu problema? Então, onde que está acontecendo esse problema? É num painel, é num aplicativo, é numa configuração que eu estou tentando fazer. Se você tiver imagens do que você está fazendo e está dando esse problema que você não está conseguindo, coloca a imagem, coloca a informação de tudo que você tentou fazer. Evidências, né? máximo Coloque de evidências do que está acontecendo. Deu uma mensagem de erro. Qual a mensagem? Não sei, eu dei um ok aqui, não continua. Mas você não tirou um print. Não, só deu uma mensagem de erro aqui, eu dei um ok. Outra coisa, tomar cuidado nas imagens que vocês mandam também. Eu estou tendo problema que está aparecendo um evento que não deveria nesse cliente. Aí você manda uma imagem que aparece só a parte onde tem o nome do cliente. Como eu vou saber que... Qual é o evento? Qual é o evento? Que dia foi isso? Tentar tirar uma imagem da tela inteira que a gente consegue dar uma olhada no geral que você está vendo. E quando a gente não consegue entender, mesmo com todas essas informações, a gente vai ligar, a gente vai fazer o acesso remoto. Sim. Por que a gente fala isso, gente? É um puxãozinho de orelha de leve no cliente. É que a gente já pegou chamados, por exemplo, oi, preciso de suporte. A pessoa abriu o ticket era, oi, preciso de suporte. Poxa, eu sei, você abriu aqui. Então a gente não pode adiantar nada, nada. Se viesse alguma coisa... Oi, preciso de suporte, meu painel de monitoramento não está abrindo. Isso, já seria algo, né? Já não vem nada, eu vou ter que gastar junto com a pessoa o mesmo tempo que ela poderia ter tirado um print ou escrito alguma coisinha a mais. Aí eu vou ter que entrar em contato com ela, descobrir, de repente não sou eu que vou conseguir resolver. E aí eu tô fazendo que a pessoa perca o tempo dela. E existe um problema nisso, porque a pessoa não falou que ela está com problema. Ela falou que ela Eu vou tentar ligar para ela. Eu não consigo contato por ligação. Eu não consigo adiantar nada. Vou responder o ticket. Não consegui contato por ligação, eu preciso que você me informe mais sobre o que está acontecendo. Tem um cenário melhor ainda. É quando o cara abre o ticket e fala, oi, preciso de suporte. Aí você entra em contato com a empresa e fala, viu, vocês entraram em contato aqui com a gente através do ticket e precisam de suporte. Sabe quem tá Oi, quem? Quem que ligou? Quem que abriu o ticket? Ele não colocou o nome dele no Então, ticket. no e-mail aqui tá atendimento@suaempresa.com.br. Eu não sei quem que abriu esse e-mail. Como é que você quer que eu te ajude? Se possível, vai nos auxiliar. Sim. Não só para a gente atender mais rápido, mas para você, cliente, também ser atendido mais rápido. A plataforma ela traz lá, a gente tem o cadastro dos nossos clientes, tem número de telefone e tal, sempre dê uma checadinha lá também, ver se o teu telefone está atualizado. E não custa colocar também na própria descrição, me ligue no número tal. Pode colocar o seu celular pessoal, a gente não vai adicionar você no WhatsApp, a gente não vai divulgar o seu número. Vai mandar corrente. Não, a gente vai ligar nele, até porque... A gente gosta muito de ligar, né? Isso, a gente gosta muito de meio falar. avesso. A gente entende que agiliza muito a ligação, desde que eu tenha um preparo e esteja Sim. com munição, né, para conseguir resolver o problema. Mas, um ticket perfeito seria, oi, bom dia, boa tarde, meu nome é Alex, eu estou com um problema no meu íris painel de monitoramento. Choveu essa mensagem quando eu tentei fazer isso aqui. E a pessoa tira um print. Pronto. Nossa, ou Acabou. escrito mesmo. Nossa senhora. Já dá para adiantar muita coisa, muita coisa. Às vezes a gente consegue resolver antes mesmo de ligar. Nossa, E vai chegar para dizer, deu certo, eu já resolvi aqui. Não, você já liga com a solução. Na tela. Você já liga com a solução. Entendeu? Principalmente se é um cliente cloud, é um cliente legacy, que a gente consegue reproduzir o que está acontecendo do lado dele e do nosso lado também. Então, o cara tá tentando fazer um cadastro, tá dando erro. A gente vai tentar fazer o cadastro também, daí, então a gente já consegue resolver do nosso lado. Não, do nosso lado a gente fez o cadastro e deu certo. Bom, então a gente acha que o cliente pode estar fazendo alguma coisa diferente do que a gente está fazendo.
Então vou entrar em contato e descobrir. Tem que investigar um pouco. Tem que investigar um pouco. Mas você já chega com uma bagagem. Eu já testei e na minha base funcionou. Por que na base do cliente não? Sim. Então você já entrou com metade do ticket e já... E isso não Caminhando. dá se for por WhatsApp. Eu preciso ter as mesmas informações. Exatamente. Né? Gente, o Alex, vou deixar para ele apresentar essa. Ele falou bastante do Iris Legacy. Explica pra galera o que tá vindo em breve aí. O Iris Legacy é entender. a última versão do Iris, versão totalmente web. Total web. Não tem mais emuladores, clientes, web clients. Entrar no servidor. E entrar em servidor e... Não, totalmente web. Tanto a parte do sistema Iris, o painel de monitoramento, painel técnico, cadastros, quanto a parte de controle também das centrais. Que é o nosso famoso Iris Receiver, também agora totalmente web, com novos protocolos, com novos fabricantes e com novas integrações. Pera, você tá dizendo pra mim que eu não preciso mais ter 2 senhas pra abrir o sistema? Graças a Deus, não. Legal. Do Legacy, até já explicar pro pessoal que tá assistindo, vai ter uma live não, um podcast exclusivo sobre isso também, com detalhes, etc. A gente vai fazer o lançamento e tudo mais, mas já pra vocês terem uma curiosidade do que tá surgindo também algo novo aí. Novidades estão por Novidades vir, sempre né? é bom, né? Novidades sempre é bom. Acho que outra coisa interessante também, Urba, da tua equipe, vocês vão começar um trabalho de pesquisa de satisfação agora, né? Sim, isso para o mês de abril, aí a gente deve começar a entrar em contato com alguns clientes aí para tentar fazer um levantamento aí de como ter um apanhado, pegar um feedback aí de como a gente está no âmbito geral, né? Aí já não envolve só a implantação, não é a pesquisa de satisfação sobre a implantação do sistema, não. Tem 1 ou 2 perguntinhas que envolvem a parte de implantação, mas vai envolver todo o processo. Como é que foi o teu processo de implantação? Como é que está sendo o teu atendimento no suporte? O que você está achando das telas do sistema? Como é que foi? O que melhorou? O que não melhorou? O sistema está... Depois você passou a utilizar o sistema. O que agregou ou não agregou nada? Então ele vai poder avaliar todo o sistema Iris, né? O que ele contratou ali, o que ele está utilizando, ele vai poder dar um Legal. feedback para nós. Para que isso? Para a gente ter números, né? De repente, ao final disso, eu tenho pessoas que dizem assim, não, nossa parte visual do sistema não está legal. Puxa, eu tenho que acionar a minha Fazer um equipe lá, trabalho em cima disso. que mexe com a parte visual lá de front, ou o pessoal que trabalha com a parte de design, ó, o pessoal não está gostando muito do nosso Basicamente, a gente quer saber de realmente quem usa, Quem o que usa. tá bom, o que tá não bom, o que pode tá não tá ruim, tão o que bom, pode melhorar. pode melhorar, né? É a nossa equipe que vai estar fazendo isso, Feedback. mas não envolve diretamente sua implantação. É um apanhado geral. Então, se você receber uma ligaçãozinha nossa ou um WhatsAppzinho lá, É coisa rápida também, né? é coisa rápida, é coisa de 1 minutinho lá. Se você tiver E no trânsito, parar no sinaleiro, não dá para atender, porque você vai estar dirigindo. Não pode... Mas se você tiver parado no estacionamento do supermercado, você responde rapidinho. E é interessante a gente ter esses dados mesmo, porque já faz algum tempo que a gente tem trabalhado em cima de fatos, em cima de dados. Não dá para ir no achismo mais. Eu acho que essa tela tá ruim, baseado no que uma pessoa falou. Não dá. Então, eu tenho que pegar uma métrica. 80% das pessoas falaram que a tela X tá ruim. Poxa, aí é uma... vai ser considerado ruim, né? Não, foi a empresa do fulano lá que falou que tal funcionalidade é ruim. Poxa, mas e os outros? Não falaram nada? Então, não tem que pegar. Então, cada vez mais a gente tá indo para ações que nem você falou, Urba, tragam dados para a gente, números, para a gente saber aonde atacar. Às vezes o que a gente acha que tá doendo no cliente, doendo entre aspas, lógico, para ele tanto faz. E alguma coisa que a gente nem desconfiava faz uma diferença absurda. Enorme pro cliente. E a aproximação, como o Urban falou, né? Não só a implantação, mas nós, como técnicos e gestores, se aproximar mais do nosso cliente final. Sim, essa proximidade, né? Acho que vai ser um ano de bastante aproximação do cliente. Não quer dizer que a gente vai lá tomar um cafezinho com ele, até porque são fora aqui da região. Só convidar que a gente vai. Se for churrasco, nós vamos. Mas é uma forma de se aproximar virtualmente. Falando em churrasco, eu lembro de cliente que tá me devendo churrasco, hein? Vamos marcar. O nosso planejamento estratégico que a gente fez, né, no final do ano, mostrou para nós que a gente precisa ter essa aproximação, né? E quando a gente faz isso, a gente tem um resultado legal e o cliente tem um resultado legal. Porque assim, aí nós vamos estar construindo de fato um sistema junto com quem está utilizando. Sim, exato. E quanto mais próximo eu tô da ponta, do operador, da supervisão lá, mais fácil de fazer.
né? O Urba trabalhou com operação, o Ronald, né, nosso diretor, também trabalhou com operação. Mas eles já estão nesse ramo há algum tempo fora do mercado. Sim. E quanta evolução que teve. Nossa, com Nós vamos falar certeza. dos últimos 2 anos, dos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Mudou totalmente o mercado de segurança. Agora é tudo câmera, tudo digital, O etc. mercado da tecnologia, tudo Sim, está avançando tecnologia. rápido, né? Então a gente precisa estar atento com as necessidades do nosso cliente, né? Então essas pesquisas eu vejo que vai garantir com que a gente esteja mais alinhado, pelo menos. Sim. Não quer dizer que a gente vai estar perfeito na primeira pesquisa de satisfação, mas se não tiver perfeito, a gente vai saber aonde atacar, não sair atirando para qualquer lado. E a ideia também é fazer isso. Então, por isso que eu falei lá, você receber uma ligação, um contato via WhatsApp, para nos atender, porque a gente não quer fazer isso por e-mail. Não quer simplesmente disparar lá e-mail para todo mundo e, responda aí. A gente quer o contato com A o gente cliente. quer o né? contato. Não Então, quer só você vai mandar receber uma áudio. ligação, vai ter uma pessoa falando com você, não é robô, né? Então, vai ter uma pessoa falando contigo, vai te fazer ali algumas perguntinhas, se eu não me engano, são 8, né? 8 ou 10 perguntas. E uma aberta. E é assim, nota, né? 1 a 5. Nota, é rapidinho. Como é que você avalia o visual do sistema, por exemplo? Nota de 1 a 5, babuf, é menos de 1 minuto. 8 Ah. minutinhos, fechou. É rapidinho. Bacana. Então, sempre que puder nos atender, a gente agradece para nós melhorar o máximo possível para melhorar para vocês também. Com certeza. Legal. Outras ações que a gente já tá fazendo são novidades. A gente tá gravando bastante coisa para rede social. Já devem ter me visto aí gravando Reels. A gente quer começar a fazer isso com maior frequência. E o próprio podcast que a gente começou agora. Sim. A gente quer fazer vários desses aqui. Eu acho que foi um papo bem bacana. Vocês aí conheceram o Rafael, o Urbo, o Alex, que de repente vocês só falam por telefone. E às vezes vocês têm uma imagem totalmente diferente. Ou Sim. realmente é o que é. Não sei, né? A gente quer aproximar o quê? Somos humanos conversando com humanos. Então, do nosso lado tem seres humanos e do lado de vocês tem seres humanos. Se a gente conversa, se a gente se entende, tudo dá certo, né? Não é um robô falando com vocês lá. A gente quer trazer mais disso do time de desenvolvimento, de repente para falar só sobre um produto específico ou alguma novidade. Falando E a equipe de desenvolvimento, a equipe pediu para eu deixar um abraço a todo mundo aí que estiver ouvindo a gente, já que eles não puderam participar. quem não pôde participar agora, nas próximas com certeza serão convidados. Sim, a a gente quer que gente- todo mundo Vocês apareça. vão conhecer muita gente da nossa empresa aí. Tem bastante assunto. Um assunto que a gente quer trazer bastante aqui, que a gente já conversou, troquei uma ideia com o Ronald, é falar sobre monitoramento. Monitoramento. Puro e simples. Né? Não falar de sistema. Claro, o sistema envolve monitoramento, Com certeza. mas falar sobre monitoramento. Sobre o mercado de Simples, monitoramento, básico. o que você precisa ter. Segmentação. fazer. Como é que era lá, bater um papo, como é que era na época dele, quando ele começou, Sim, né? Qual foi a interessante. visão que ele teve? Por que o sistema Iris existe hoje? Mais de né? 30 anos no mercado, né? Sim, Legal mas a gente tem ter um esse porquê. conhecimento lá atrás, de agora. Né? O que evoluiu, né? Como é que era na minha época, que hoje já mudou bastante. Enfim, a gente quer trazer um papo sobre isso. Tomara que dê certo a gente conseguir reunir o povo aí, mas acho que vai ser um papo bem legal. Vai ser bem legal. Gente, para encerrar, a gente já chegou no nosso final dessa conversa. Eu achei excelente. Foi muito bom conversar com vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os nossos clientes, se despedir do povo aí. Tem que ser em um cliente específico, não? Não, Para todos, assim, em geral? Não, cuidado, você vai apontar o dedo. Não era apontar o dedo. Tem aqueles clientes que moram. O agradecimento assim. especial, né? Tem um agradecimento Vai lá, Alex, dê o seu agradecimento então. Não Suas sei considerações finais. Não sei como agradecer no final. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir o nosso podcast ou ouvir só o nosso podcast. E Eduardo da Gesta, grande abraço. Rapão. Queria agradecer a nossa equipe, não só quem está aqui, quem está lá na empresa. Se não fossem eles estarem mantendo tudo que a gente tem de estrutura lá, a gente não poderia estar aqui fazendo nada, né? Então, graças às nossas equipes, a gente consegue estar aqui. E agradecer aos nossos clientes, né? Que sem eles a gente também não existiria, né? Então, muito obrigado aí por fazerem parte. Segue, compartilha, manda para todo mundo. Que blogueirinho. Muita blogueirinha, né? Urba. Eu também queria agradecer especialmente a minha equipe lá, a equipe do Rafael, a equipe do desenvolvimento, também da equipe do Alex e toda a gestão da empresa como um todo, né, que nos proporcionou esse momento de estar aqui trazendo informações e coisas relevantes, né, trazendo aonde dói o nosso calo do nosso lado, né, como diz o João, mostrando que a gente é humano também, e convidar vocês para estarem assistindo os próximos, que com certeza terão mais, né, a ideia pelo menos é essa. E sempre que precisar, a gente está aí à disposição para estar ajudando tanto no suporte, na implantação. Não é porque foi para o time de suporte que nunca mais vai falar com o Urba, né? Todo mundo chama de Urba. Não vai mais falar com o Urba. Sempre que precisar tirar uma informação, tirar uma dúvida,
ou precisar de alguma coisa, quiser dar dicas, ideias, sugestões para EAD, né? A parte do EAD fica bastante com a nossa equipe, são os clientes que mais utilizam o EAD, o cliente que está entrando, né? Mas se tiver alguma ideia, dica sobre vídeo, sobre documento, sobre informações que você gostaria que tivesse disponível na plataforma, pode estar passando para nós. O feedback como um todo é bacana, né? Até quando a gente recebe um feedback do cliente falando, nossa, gostei desse atendimento, manda um abraço. Se o cliente quiser participar também, entre em contato com a gente que a gente dá um jeitinho, né? Nossa, ia ser massa, já você colocar um cliente no podcast. Pô, seria Sim. bom. Seria legal. Então é isso, pessoal. Eu gostei bastante e espero nos vermos mais vezes. Muito bem, gente. Eu agradeço a companhia dos colegas, tanto vocês três quanto o pessoal que ficou lá. Quem também proporcionou que isso aqui acontecesse. Sim. Eu acho que, pelo menos para mim, foi uma experiência bem bacana essa oportunidade. Espero que o cliente ou quem esteja assistindo tenha gostado também, né? O Alex falou sobre feedback. Deixa o seu feedback aqui também, né? Isso é o Sistema Íris, gente. São pessoas aqui que estão tentando fazer as coisas melhorarem, tanto para nós quanto para vocês aí, tá? Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. Aí dá o tchauzinho, começa aqui. Até mais. Valeu! Queria dizer que nem Marque